Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro episódio de 2026 e convidados especiais. Trouxemos aqui o primeiro convidado, o cara que veio quando isso aqui era tudo mato ainda, né? A gente iniciando, a luz ainda é amadora, o som também ainda, a gente aprendendo. Comprei muita coisa que vendi, comprei cabo, comprei... Bruno não aguentava ver mais fio lá em casa. Falou, não é possível que você vai comprar mais fio. Mas graças a Deus agora estamos nesse formato que tá tocando, tá bem legal, tá, né? A qualidade tá... que eu sou enjoado com isso, cheguei onde eu queria com a qualidade de som, com a qualidade de imagem. E hoje está aqui outro convidado especial também que vai ensinar muito a gente, né? Ele já passou um pouco da história dele para a gente conhecer, que é o Reiki, uma coisa que eu acho que nós três aqui somos extremamente curiosos, conhecemos muito poucos e temos muitas perguntas. E para nossa audiência, Wallace, isso vai ser sensacional, que eu acho que é levar esse conhecimento e cada vez que a gente está precisando mais saber do corpo humano, e eu acredito que o Reiki é esse conhecimento do corpo, né? Interior, né? Interior de você mesmo. Então é um prazer ter você aqui de novo, Messi. É um prazer ter você aqui, Wallace. E sempre dividindo aqui a mesa com a minha parceira de vida, Bruninha. Passando a palavra para ela aí e depois para os nossos convidados. Eu agradeço a presença dos dois mestrão. Tinha tempo que eu não vi, eu tô precisando voltar para os treinos, né? Muito ocupada. Exatamente, nossa, ano passado. Mas enfim, estamos aí. Vamos com tudo para 2026. Sejam muito bem-vindos. Um prazer, Wallace. Não te conhecia ainda pessoalmente. Seja muito bem-vindo. Vai ser um episódio riquíssimo. Estamos aqui curiosos para saber de tudo. E vou passar a palavra para vocês. Por favor, se apresentem. Para quem ainda não conhece, os nossos telespectadores. Por ordem de graduação. Meu nome é Ricardo, sou conhecido como Mosquito. Eu mexo com kickbox, sou professor de Muay Thai também. Já dei aula de boxe, dou aula de musculação, sou personal. E já tive outra profissão, fui analista de sistemas, já trabalhei para o governo. Quer dizer, já fiquei dos dois lados da história e escolhi a educação física porque é por paixão mesmo. Graças a Deus está dando certo na minha vida. E eu posso dizer que se a minha vida encerrar daqui a pouco, eu vivi feliz porque eu fiz o que eu gostaria de fazer. E foi um grande atleta também. É isso. E vamos conversar um pouquinho sobre a nossa vida aí, sobre a trajetória. Quem quiser conhecer a fundo, a gente tem um episódio de 3 horas que ele contou bastante. Era o episódio 01 aí. Quando eu tinha 12 anos. Quando você voltando lá, a gente tá bastante coisa lá. Boa noite. Obrigado pelo convite inicialmente, né? Eu me chamo Wallace, trabalho com terapia integrativa e complementar, já vai fazer 20 anos. Mas anteriormente eu sempre tive envolvido com espiritualidade, essa curiosidade sobre esse campo mais sutil. Só que acredito que como quem vem do interior, tem família do interior, é muito próximo a essa realidade que é religiosa. Então a minha primeira referência foi a realidade religiosa e eu, como um bom filho de uma família católica, fui seguindo todo aquele caminho, aquele currículo a cumprir. Né? Só que eu me engrenei mais ainda, fui para os bastidores e fui frei franciscano durante 4 anos da minha vida. Legal. E depois que eu saí da instituição religiosa, eu acabei conhecendo as práticas integrativas. Não tem nada a ver com religião, que fique claro, mas eu sempre tive nesse envolto dessa curiosidade sobre esse interior, essa energia sutil, esse universo mais... que é mais subjetivo, não é tão tangível, mas que influencia diretamente a nossa existência. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando com essas práticas que transformaram a minha vida, que vem trazendo efeitos muito positivos na minha jornada. Hoje, eu sou feliz e grato de reconhecer como eu busco sempre trabalhar com essas práticas, ensinar e praticar de uma forma que converse com a realidade, sem viajar demais também, né? Então, hoje eu tenho parcerias muito consolidadas, assim, tanto um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal, conheço a galera, a gente faz alguns projetos juntos, a Secretaria de Saúde aqui da Grande Vitória, já fiz alguns eventos em parceria com eles também. Então, essas práticas, não sei a percepção de vocês, a gente vai conversar isso ao longo do nosso encontro, mas nós estamos num momento onde é um boom acontecendo, né? Hoje em dia é cool, é uma coisa hype, assim, de você falar, praticar sobre essas práticas. Mas quando eu conheci, era uma coisa meio que torcia o nariz para essas práticas, não se validava muito, não se reconhecia que existia uma vida, uma realidade para além desse corpo físico, né? Hoje em dia a gente vê que todas as vertentes conversam sobre essa realidade. Temos aí a neurociência, a epigenética falando e comprovando isso, né? Então, hoje eu quero contribuir com o que for possível para vocês. Fantástico.
A gente vai precisar de 3 horas. É. Só dele falar que foi freio franciscano, já começou a fazer a história desse cara é grande, Exatamente. gente. Como é que foi essa transição? Esse cara né? tem história. Como é que você saiu aí do lado, não seria o lado A pro lado B, mas uma grande transição aí, né? De pensamento, assim, de cultura, de comportamento. Sempre foi fé e sempre foi interior, né? Sim. Mas como é que você saiu da prática da religião? Que era uma prática, né? Sim. O então, freio é diferente porque eu não entendo nada. Tá falando com total leigo. Desculpa aí, galera. Eu não entendo nada de nenhuma fé, nenhuma religião. Eu sou cru. Não, ser um frei, né, um religioso, ele faz votos, né? Então, lá a congregação que eu fazia parte não visava o sacerdócio, né? Então, você vive uma vida consagrada, seguindo os votos, castidade, pobreza e obediência, em prol de uma coisa que cada congregação tem um trabalho específico, com crianças, com órfãos, com idosos, né? Aqui eu fiz parte, trabalhava com crianças carentes. Né? Nasceu na Alemanha essa ordem. Mas um salto na história, chega um momento que acabou não fazendo muito sentido para mim mais. Né? A gente fantasia demais os bastidores de qualquer religião. Isso não é restrito apenas à Igreja Católica, né? Olhando para trás, assim, hoje eu vejo que eu meio que fantasiei demais o que seria estar nos bastidores de uma instituição religiosa, né? E quando eu cheguei lá, são seres humanos como qualquer outro. É tipo um Big Brother, só que uma coisa mais potencializada, com todo respeito, até os amigos que até hoje fazem parte da congregação. E chegou um momento que eu me senti me desconectando dessa conexão que eu sempre tive. E parece contraditório falar isso, né? Eu, nos bastidores, me sentindo desconectado disso que eu sempre tive uma relação muito sadia. Né? Então, toda aquela estrutura, eu me senti esmagado dentro daquela estrutura. Posso fazer uma pergunta? Sim. Desculpa interromper. É tipo um monge? Sim. Porque, assim, o que o monge... O monge, ele começa... Muitos começam até pela luta, né? Pela arte marcial. Aí o cara quer passar para um estágio além de evolução, né? Como ser humano, quer sair da parte da violência e cuidar da parte interna dele, que eu acho isso muito legal até. Eu tenho alguns amigos que viraram monge lá na Tailândia, na China, são monges, né? E um deles deixou de ser monge, talvez, não sei se vai chegar em você nisso, mas um deles deixou de ser monge porque... Não por causa da fé, que a fé continua mesmo, o cara não vai deixar de ter fé, mas por causa da doutrina, das regras, entende? A regra dele, por exemplo, foi assim, ele gostou de uma pessoa e não podia casar. Um monge não casa. Então, foi uma coisa que incomodou ele e ele acabou largando, não sei se fala largando batina, o que é, desculpa aí a ignorância, mas assim, ele deixou de ser monge, inclusive esse cara me ensinou um dos estilos de Muay Thai, lá da Tailândia mesmo, online, a gente ficava conversando e o cara tinha deixado de ser monge, entendeu? Por causa disso, porque ele se apaixonou e não permitia. Então, mais por uma... Tô falando assim, às vezes ele não é que ele deixou de ter fé, ele queria ter mais liberdade dentro do que ele acredita, entendeu? Então, não sei se isso aconteceu com você. Você acabou achando um caminho que te dá mais liberdade para você ser quem você é e não quem projetaram que você tinha que ser, entendeu? Não sei. Total. Não sei se tem a ver isso que eu falei. Até os amigos na brincadeira, eles sempre perguntam, foi o voto da castidade, né? Eu falei assim, olha, esse é o mais fácil. O voto da obediência é o mais difícil. Eu considero porque assim não também. É a obediência pela obediência. É uma obediência que acaba sendo cega, dependendo das estruturas. Né? Doutrinada, né? Assim, o tempo, a maturidade me permitiu até de falar sobre esse passado sem dor, sem nenhum trauma, entendeu? Eu sei que o que eu vivi foi uma coisa minha, né? Por isso que eu respeito, foi um aprendizado incrível, sou extremamente grato por tudo isso que aconteceu. Mas foi isso, né? Foi lidar com toda uma burocracia, com uma coisa dos bastidores que eu vi que não se vive na realidade, muita coisa que eu vi que é exigida, entendeu? Então acabou não sendo genuíno para mim, né? Então quando eu saí, eu acho que eu entrei meio que numa crise existencial, né? Não tinha um nome para aquilo que eu sentia na época, assim, sabe? Crise existencial, depressão, não sei. Aí eu fui trabalhar com serviço público na época, né? Acasos da vida, né? Porque uma pessoa que eu aconselhava espiritualmente era esposa de um vereador na cidade lá no interior de São Paulo. E o marido ganhou como prefeito, ela me convidou para trabalhar com ela. Né? Só que foi um período assim que agradeço, mas foi caótico. Trabalhar com política não desejo para ninguém. Quase voltou pro monge, né? Espera aí, eu vou voltar aqui. Né? Mas aí, só para fazer essa explicação, né?
Tem a diferença entre o monge que vive dentro do mosteiro, porque no imaginário do popular, né, a gente acha que todo monge é isso, vive no mosteiro isolado com voz de silêncio. Não, mas tem esses religiosos que vivem num trabalho pastoral, voltado para essas atividades que tem uma interação maior com a comunidade. Eu sempre gostei disso, né? Então, quando eu saí, o resgate com essa conexão que eu sempre tive foram as práticas. Porque eu vi que há essa separação que às vezes a gente acaba não fazendo, da religiosidade e da espiritualidade. Então, quando eu entendi isso, aí minha vida começou a transformar. Porque não necessariamente quem é religioso é espiritualizado. E nem necessariamente quem é espiritualizado é religioso. Então, a gente vê hoje está tendo esse resgate e o entendimento Hoje o pessoal fala, vou fazer meu momento devocional. Né, o café com Deus Pai, ou como você queira chamar. Todo mundo está entendendo a importância de você se conectar com você mesmo. Que o jogo vai se tratar disso. O grande jogo da vida é isso, é uma conexão com você mesmo, né? Muito doido. Isso tá cada Mas vez assim, mais sendo difundido mesmo. Né? A gente tava falando aqui de corrida antes de ligarem as câmeras, né? E a gente tava falando sobre a solidão da corrida. A solidão do treino em geral, né? A solidão do treino. Uma vez eu vi um lutador, que era um lutador famoso e tal, ele dando uma entrevista, ele falou assim, o cara perguntou pra ele, o que é mais difícil pra você? Ele, aguentar a solidão dos treinos. Porque o treino é sozinho. Mesmo que tenha um treinador, o treino não é sozinho. É você com você, né? E assim, não é todo mundo que tá preparado pra ficar sozinho, né? Tem que trabalhar a mente pra você se entender, ou pelo menos tentar se entender, né? Se compreender. A solidão vai levar ao vazio. O vazio que traz o silêncio, e a gente não tá acostumado a conviver com o silêncio. A gente está numa sociedade que ela é super ruidosa, né? Não sei vocês, mas é um depoimento que eu recebo de muitos clientes que já vem, às vezes, se dando um diagnóstico de TDAH ou de... Eu tô até com medo de falar agora, porque o cara já vai falar você. Com todo o cuidado do mundo para quem convive com esse transtorno, com essa realidade, mas a gente sabe que isso se esvaziou demais, esses diagnósticos, as pessoas estão se dando diagnóstico, né? E quando você vai ver, é toda uma vida que não tem nenhuma estrutura. Né? Então, são muitos ruídos que nós somos inseridos. Você já chega em casa, já liga o Spotify, já... Eu sou totalmente a favor do silêncio. Totalmente. A minha casa é um silêncio. E o silêncio, ele precisa ser cultivado. Né? Então, um exemplo banal. Você está numa mesa com amigos, seja no bar, seja numa família. Se surgir qualquer momento de silêncio, é como se fosse constrangedor. Não sei o que vocês percebem. Então acaba sempre alguém jogando um assunto nada a ver para poder preencher aquele vazio. Tá quente hoje. Aquele papo de elevador, né? Mas olha, vou falar assim, eu não sei, né? Não sei se é disciplina por causa da arte marcial, né? Mas, por exemplo, se você falar assim, ó, se o seu voo tá atrasado, você vai sair daqui a 2 dias, você tem que ficar aqui no aeroporto. Eu fico sentado ali, como se nada tivesse acontecido. Não preciso falar com ninguém, não preciso ligar para ninguém. Assim, eu me dou muito bem sozinho, entendeu? Mas eu acho que isso tudo tem que ser trabalhado. Eu não sei se isso vem em mim, se a arte marcial ajudou nisso, entendeu? Porque eu fiz arte marcial, assim, a gente fala que kickbox é arte marcial, mas kickbox é esporte, né? É esporte de combate. Agora, como os professores de kickboxing vêm de outras artes marciais, então a gente coloca coisas de artes marciais como disciplina, o pensamento positivo, a autoconfiança, a gente coloca coisas de artes marciais dentro de um esporte de combate, entendeu? Então, assim, eu aprendi a lidar comigo, com minhas falhas, com minhas inseguranças, e aprendi bem a ficar sozinho, a entender o que está acontecendo comigo, entendeu? Não sei se veio da arte marcial, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em ficar sozinho. Quando teve a epidemia, a Covid aí, fiquei em casa tranquilo, ficar um em cada canto, se tiver que falar, fala, se não precisar falar, não fala, tá tudo bem. Todo mundo se vira, não tem negócio de um aguenta mais o outro, tá querendo matar a mulher. Um monte de gente separou, né, porque não aguentava ficar junto, porque tem que conviver só para almoçar e dormir, né, jantar e dormir, as pessoas não se aguentam, né. Aqui a gente dá o exemplo de um casal que treina junto, então é um casal que se aguenta, se curte, mas isso não é comum, né, infelizmente isso não é comum. E aí eu acredito que muitas pessoas vão virar seus clientes. E eu até falo com a Bruna assim, que às vezes o estar bem com uma pessoa é saber dividir o silêncio com ela. É isso aí. Por exemplo, com o meu pai, eu consigo dividir horas de silêncio. A gente senta um no lado do outro, agora a gente não tem mais esse contato tão junto, que a gente não mora mais junto, mas quando a gente morava junto, a gente tinha a capacidade de sentar um do lado do outro, sem televisão ligada, sem ninguém tá lendo nada,
e tá ali dividindo o silêncio. É aquele negócio assim, ó. Depois de 5 horas que estão sentados ali, alguém chega e fala assim: o que vocês estavam conversando? Aí um olha pro outro assim. Nada. A gente tava conversando? Para mim, isso é o maior indicativo de uma relação sadia. Ah, que Você bom. conseguir compartilhar o silêncio com a outra pessoa, né? Sem essa perturbação de ter que preencher com alguma coisa, né? Então, eu vejo que tudo vai acabar gerando em torno sempre da mente. Aí entenda essa mente como você quiser entender. Né? Então, quando eu comecei a me conectar com as práticas integrativas, toda essa parte do Oriente começou a me chamar muita atenção. Muita. Né? Então, eu conheci algumas tradições espirituais aqui, mais divulgadas no Ocidente, vertentes como a Seishonoye, que é uma coisa muito filosófica, eu entendo mais como filosofia. Né? O mestre Masaharu Taniguchi, li bastante das obras dele. Li também um pouco do Mokichi Okada, conhecido como Meishu Sama, pela igreja. E a gente vai ficar aqui assim, né? Uhum. Ah, sim, é. Okada, pô, lógico, Okada, pô. Treinei com ele mês passado. Capoeira, é isso? Não, você pode ir mais leve, assim. Não, aí foi... Eu acho o seguinte, eu acho que a gente podia voltar um pouco e tentar explicar para nossa audiência. Eu acho que a gente acelerou demais, que eu fiquei igual que eu fiquei. Explicar primeiro o que é o Reiki e Isso, o que é boa. meditação e onde você está chegando. Eu acho que assim, você falou muito assim, uma coisa interessantíssima sobre religião e espiritualidade. Onde que está o Reiki nisso? Onde que está a meditação nessa parte espiritual? Então vamos primeiro tentar entender o Reiki primeiro, para depois a gente evoluir para onde você está. Eu acho que mais interessante. Sim. Eu tava fazendo meio que uma digressão, né? Talvez a gente atrapalhou ele, estava fazendo isso e a gente atrapalhou. Não, tranquilo. Tudo bem. Então, assim, Eu vou atrapalhar o tempo todo. tá tudo certo. Tô curioso. A gente tá aqui para isso. Então, conhecendo essas tradições, eu fui percebendo que, para mim, tudo se trata de você se conectar com algo elevado. Né? Então, essas tradições, essas religiões que eu fui tendo contato, conexão, elas foram servindo como veículos para me transportar nessa jornada. Né? Então, quando eu percebi que o jogo ele é mais interno, é para dentro e para cima, eu percebi que eu me conectei muito com esse método que é chamado de Reiki aqui no Ocidente, que me tocou bastante. Eu conheci ele em 2007, o Reiki, desde então nunca mais deixei de praticar e me dedicar dentro dessa arte, método, cada um chama de uma forma, né? Né? Só que eu fui percebendo que a forma como eu aprendi e fui vendo acontecer aqui fora, na divulgação, nas mídias sociais, é muito esvaziada, é muito superficial. Mas é esvaziado superficial porque visa alguma coisa comercial? Também, Ou as pessoas aqui não são preparadas, assim, na maioria das As vezes? duas coisas, É um né? mix. E às vezes até algumas pessoas eu vejo que ridicularizam justamente por não entender a profundidade do que se trata. Perfeito. Então, começando do começo, né? Reiki ele é um método que nasce no Japão, né, em 1922, através de um japonês chamado Mikao Usui, que era praticante de artes marciais desde 12 anos de idade. Então, ele já vem dessa mentalidade de cultivo do silêncio, cultivo da presença. Né? Então, com 20 anos, ele já era proficiente nas artes marciais conhecidas daquele momento. Conta algumas literaturas que ele era amigo próximo do criador do karatê, eles tomavam chá junto, interagiam. Então isso É japonês. é japonês. Então é entendido lá essa importância, né? Aí vocês que vão poder dizer para mim, vocês como faixa preta, de quem é um mestre espiritual em alguma arte ou alguma religião, ou seja, como você denomina essa corrente de conhecimento, ele também domina a arte marcial. Porque para eles é indissociável isso, assim, esse domínio do seu corpo tendo um efeito direto no domínio da sua mente. E automaticamente você vai ter mais vitalidade fluindo pelo seu corpo, né? Então ele teve esse acesso, essa energia, mas eu gosto sempre de explicar, não foi nada sobrenatural, né? Ele nunca teve a pretensão de criar um método para curar ninguém. Então o Reiki, ele é a junção, a própria palavra, né? A junção de 2 ideogramas, Rei e o Ki. Ki de energia vital. Né? Se a gente fosse... Ki. Ki. Né? Só que esse Ki é por causa que a gente está falando do Japão. Se fosse China, seria Chi. Se fosse o Egito, seria Maná. Se fosse Índia, seria Prana. Na própria psicologia, chama de orgone ou de libido. Então, essa força vital. Né? Essa energia que permeia todos os seres. Eu, como bom taurino, eu sempre falo assim, uma forma de você ver o Ki mais presente é a comida. Essa pessoa ela fica um tempo maior de jejum, de abstinência de comida. Tem gente que sente mais essa ausência de um alimento. Né? Então tem esse Ki também, que é essa força vital. Então, resumindo muito a história, porque não é um curso de Reiki, é claro,
Então, esse japonês chamado Mikao Sui, ele chegou um momento da jornada dele onde ele entrou num grande sofrimento mental. Faliu, a empresa que ele tinha faliu, era casado, tinha 2 filhos. Só que a gente está falando de um contexto de um Japão da década de 20, né? Onde o homem, ele de fato era o provedor, a mulher não trabalhava, a mulher era propriedade do marido, né? Então, ele não poder prover, ele não estava sendo homem. Entendi. Né? Então, ele fazia parte de uma corrente do budismo, onde eles pregavam que a meta final de toda a vida, de todo ser humano, é você sair do sofrimento mental, entrar no estado de quietude mental. Alguns chamam isso de iluminação, samadhi. A intenção é essa. A intenção é essa, o objetivo, a meta é você conseguir. Imagina, dentro da realidade que a gente vive hoje, a gente acha isso um pouco inatingível, inalcançável, né? Cara, assim, vou te falar, já interrompi, tá vendo? A vida que eu tive quando eu era criança, vendo filmes como Kung Fu, que ninguém, acho que nunca viu, com David Carradine, era exatamente sobre isso. Sobre como o cara sobrevive tendo a quietude mental. Que é até uma coisa, uma paz espiritual, assim. O cara era trancado em celas, ficava 3 dias sem comer, e quando iam soltar o cara lá, ele tava sem um pingo de suor, tava meditando, entendeu? Tranquilo. E isso era, cara, a arte marcial sempre mostrou isso, entendeu? A arte marcial que se mostrava antigamente, que é a arte marcial mesmo. Não é o que a gente está vendo hoje, que é só chutes voadores e tudo mais, entendeu? Tô falando da parte interna da arte marcial. A arte instagramável, né? Continua, né? por favor. Não, tranquilo. Então, ele tendo passado por esse sofrimento, ele viu que, de fato, eu preciso atingir esse estado de quietude na minha mente. E na tradição que ele fazia parte, oferecia uma ferramenta para isso, né? Uma estrutura para fazer isso. Então, ele tentou esgotar todas as possibilidades para atingir esse estado. Na tradição espiritual dele, é dito que todo ser humano pode alcançar de forma natural esse estado em 3 estágios da vida. Aí vai falar dos 19 aos 29 anos, dos 35 aos 36 e dos 40 aos 45. Ele já tinha passado desses 3 períodos. Eu tô nesse momento no último lote. Vou entrar no último lote assim, ó, tô ferrado. Já tô no caminho de volta. Então, para ele também o trem já tinha passado. Já tô voltando assim, pensando assim, alguma coisa deu errado, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Perdi 3 estados, esqueceram de mim, eu vou voltar. Ele já tinha mais de 50 anos de idade, então também o trem já tinha passado para ele. Que ele fala que esse estado de quietude mental permanente, que alguns vão chamar de iluminação, eles falam que só pode acontecer quando o ego ele é quebrado em milhares de partes. E para você fazer essa fragmentação do ego, não é tirar o ego, porque a gente não vive sem o ego, né? Mas para você tirar essa dominância do ego sobre a sua vida, é preciso quebrar ele em minúsculas partes. Então, para isso, eles falam que um estimulador que faz isso acontecer é a rotina monástica. Né? Então, qualquer pessoa aqui mesmo, aqui em Vitória, no Espírito Santo, tem o Mosteiro Zen de Ibiraçu. O que é a rotina monástica? Né? Aqui no Mosteiro Zen de Ibiraçu, tem esse formato de você fazer um seixin. É você fazer tipo uma espécie de retiro, você fica ali por um tempo. Na Tailândia, se eu não me engano, todo homem, quando chega à maioridade, aí me corrijam depois, né? Você pode ficar 3 dias, 3 semanas, acho que 3 é obrigado, meses. tá? É obrigado, É obrigado. né? Ou 3 anos no mosteiro. Obrigado. Todo homem, tipo um tiro de guerra ali está. Eu acho que não tem 3 dias, não. Acho que é 3 anos. É um ano pra cima. Porque eles falam que isso ajuda na formação. Tem que ser monge. Isso aí. Mas pode sair depois, mas tem que ser monge. Eu sabia desse dado, porque uma conhecida minha mora na Tailândia e o noivo dela teve que passar por esse período, né? Então, esse fundador do método, ele fez isso. Por que que a rotina monástica, ela intensifica esse processo? Lá você tem que seguir toda a risca, né? Aquela rotina, horário, você só come o que é te doado, quando é doado e como é doado. Então, imagina isso pro ego, que está acostumado a comer tudo na hora que quer, do jeito que quer, na quantidade que quer. É uma reeducação, né? Total. E a tradição que ele fazia parte falava que não adiantava você atingir o estado. Apenas uma outra pessoa iluminada que estivesse viva poderia atestar que você iluminou. Então você precisa de alguém confirmar que você chegou lá. Alguém que chegou lá. O japonês é um bicho complicado. Então assim, está falando de um sistema oriental japonês que é extremamente formatado, são muito sérios nisso, né? Então ele ficou 3 anos lá e chegou no final do processo e falou assim, olha, sinto muito, mas você não atingiu esse estado. Ufa, Aí, desenvolveu. Aí o mestre dele falou assim, olha, mas não se preocupe, existe uma última forma para você, a morte. Morra.
Você vai se livrar. Imagina assim, que um incentivo interessante pra você. Morra, mosquito. Ah. Vai, né? Eu vou te iluminar aqui agora. Se eu morrer, tá iluminado, né? Vamos deixar para outro dia. Vou ficar no escuro aqui mesmo, né? Mais um Mas até a tempinho. nossa compreensão do que é morte é muito relativa, né? Então, para ele, não tá falando necessariamente para ele tirar a vida, né? Não era isso. Era mais ele realmente Desapegar. completamente. Porque é uma espécie de rito de passagem. Então, pulando a história, porque tem muitos detalhes, ele vai para um monte lá, que eu tive a oportunidade de visitar, lá em Kyoto, no Japão, e se retira por uns 20 e poucos dias nesse monte, em total abstinência, sem ingerir nada, nem líquidos, nem sólidos. E fez uma meditação profunda durante esse processo. Então aqui eu gosto de sempre fazer essa ressalva, até quando eu dou um curso de Reiki. Ele não estava buscando curar ninguém, criar técnicas de aplicação. A intenção nunca foi essa. Nunca foi. Foi sair do sofrimento da mente E dele. você segue essa A linha. cura total dele. Segue essa linha de pensamento. Busco total. Tudo começa na nossa vida, a gente só consegue criar qualquer coisa quando a nossa mente está sadia. Tá. Vocês, como profissionais da área, vai insistir com... Não sei se eu vou Filosofar. Tá. Pode, claro. Fica à Quem tem que vontade. perguntar a ele. Não, entendeu? fica à vontade. Nós te trouxemos aqui para isso. É assim, o seu curso oferece o quê? Eu busco aproximar dessa tradição, né? Eu tenho esse cuidado também. Você chama de curso, você não chama de aula. Eu chamo de curso porque ele vem em níveis, né? São níveis diferentes de formação. Né? Então, quando o Reiki ele sai do Japão e vem para o Ocidente, ele foi se mesclando com o que a gente tem aqui. Então, como a gente não tem essa cultura de respeitar e manter preservado uma tradição, a gente sempre tem aquela ideia de Ajustar melhorar. aí, né? Vamos melhorar. Né? Então, o Reiki, quando ele veio para o Ocidente na década de 30, de lá para cá, principalmente no ápice que teve na década de 80, que espalhou mesmo. Então, quem fazia parte de grupos de xamanismo, aí colocaram elementos de xamanismo, ou do, sei lá, do Para agradar espiritismo, todos e não ter. Adaptando. E foi também se não ter. adaptando, acrescentando, recortando, retirando as coisas e se perdeu. Mas, ao mesmo tempo, isso permitiu que ele se espalhasse pelo mundo todo. Só que agora, do final da década de 90, no ano de 2000 para cá, foi começando a ter um resgate. Não em prol de apenas de um purismo, de um Reiki perfeito, não é isso. Mas entendeu-se a importância de, ok, já Pra não foi perder o curado. caminho, né? Exato. Então, quando ele passa por esse processo de esse retiro, no final desse processo ele cai lá desacordado, né? E percebeu que ao recobrar a consciência que ele estava repleto de vitalidade, de energia, com disposição, ele falou, olha, alguma coisa diferente aconteceu aqui. E ele se percebeu numa paz que há muito tempo, uma vida inteira ele não tinha sentido. Então ele atingiu esse estado. Só que ao descer essa montanha que eu visitei lá, ela tem muitas raízes de cedros assim bem rígidas na superfície. Ele topou e arrancou a cabeça do dedo, né? Aí de imediato, instantaneamente, ele impôs as mãos e ele percebeu que ao impor as mãos, o sangue se estancou instantaneamente. Então ele viu que ele estava conseguindo manipular uma energia, seja ela qual for, né? No momento ele não entendeu muito bem. E aí ele conversando com o mestre dele, o mestre atestou que ele tinha alcançado esse estado de quietude, recebeu o Agora certificadozinho, foi, o diplominha, tirou a agora fotinha. Virou pra ele e falou assim, viu? Não precisei morrer, tô aqui vivinho, ó, fui lá pra montanha e voltei aqui iluminado. Aí, por orientação do mestre dele, o mestre falou, olha, ensine outras pessoas a aplicar esse potencial. Né? Então, desde lá para cá, de 1922 até 1926, que foi quando ele morreu, durante 4 anos, ele começou a ensinar as pessoas como aplicar essa energia. Mas eu gosto de dar esse salto, até tomei um tempo de vocês para fazer essa explicação anterior. Ótimo. Só para deixar claro, nunca foi a intenção dele curar ninguém, fazer nada, criar Nem uma é a religião. sua, né? Nem a minha também. A questão é, a gente Na usa verdade, da você aplicação. cura de outra forma, né? Exato. A gente usa da aplicação de imposição de mãos, que aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas visando trazer a pessoa esse estado de equilíbrio, de paz dentro da mente dela, de estabilidade. O que importa mesmo é a pessoa terminar melhor do que quando ela começou, né? Se possível, perfeito. Eu acredito que é como na nutrição, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer dieta, um pouco sim, mas eu não consigo fazer pela pessoa. Essa é a parte fácil. Exatamente. Eu falo assim, o mapa eu vou te mostrar, o caminho de guiar. Eu acredito também que deve ser um pouco disso, né? Você não está ali curando, mas você está guiando a cura para a pessoa conseguir se curar sozinha, talvez, é isso? Sim, aí como ele era praticante de artes marciais e proficiente nas artes marciais, ele importou o sistema de níveis para dentro do ensino. De graduações. Então né? ele graduou ali. No início tinham 6 níveis, depois passou a ter 3.
né? Então, nessa divisão... Você vê como não visa comercial, né? Na Porque época, se ela não visasse, ia ser visava. o contrário. Exatamente. Na época ela não visava, na época era um discipulado mesmo. Só que depois, quando foi ocidentalizando o método, é puro produto, né? Então hoje o Reiki ele é um formato de terapia integrativa. Eu sempre deixo claro, a gente não pode, até por uma legislação, colocar como uma medicina de cura. O que é, desculpa a ignorância, mas o que quer dizer integrativo? Desculpa. Antigamente seria o que era chamado de alternativa. Hum. Só que mudaram essa nomenclatura desde 2006 na compreensão de que não é necessariamente uma alternativa. Essas terapias, que são chamadas de não convencionais, elas não visam substituir nada, nenhuma abordagem que a pessoa Entendi. esteja fazendo. A acupuntura, Isso, tá- até que os médicos aprenderam a acupuntura. a acupuntura, Antigamente era até proibido. eu acho que é da medicina chinesa, pode se É. chamar de medicina, né? Mas agora que tem médicos fazendo acupuntura, agora pode. Agora pode. Foi mal, hein? Então, desde 2006 entrou em desuso a gente falar a técnica alternativa, a medicina alternativa. Hoje é terapia integrativa e complementar. Até porque tinha um preconceito em cima disso. Total, tipo, não tem jeito, uma alternativa. É. Então, em 2006 surgiu uma política nacional, a nível nacional mesmo, chamada PICS, né? Política, Práticas Integrativas e Complementares. É PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E aí, em 2006, pelo governo, entraram 6 práticas com essa ressalva de que tem um benefício complementar à saúde. Então vocês são regulamentados, né? De certa forma. Aí em 2017 o Reiki entrou, em 2018 entraram mais algumas, 2019, aí hoje tem em torno de 29 práticas que englobam nessa estrutura. Isso a nível Brasil. A nível mundial, a Organização Mundial da Saúde também inclui essas práticas, mas sempre com essa ressalva. Ela não é uma prática médica. Ela é uma prática coadjuvante a qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo. Eu gosto sempre de fazer essa ressalva, até por isso que eu nunca fui processado. Que a gente tem que saber onde que entram essas práticas. Exato. Sabe? O Reiki, a acupuntura e assim por diante. A pessoa que procura você, ela... Por exemplo, assim, a gente fala assim, vou fazer um curso de Reiki. Aí eu pensaria logo, por que você vai ser professor de Reiki? Tem muitos perfis diferentes, né? Se a gente for visitar desde a história do Reiki... É para uma pessoa seria praticar. Um curso ou um curso é um praticante, é uma aula, um tratamento ou um curso para a pessoa passar para frente? Pode contratar tudo isso, né? Tipo, tem pessoas que vêm só para receber uma sessão. Na prática, como que funciona? Imposição de mãos. O Reiki, em termos de tratamento, ele tem protocolos específicos. Para desarmonias físicas, a gente não pode falar na medicina integrativa, na prática integrativa de doença nem cura, porque são termos de monopólio médico, né? Então, quando é um desequilíbrio a nível físico, de ordem física, seja o que for, uma contratura, uma lesão, um problema em um órgão, então tem protocolos que a gente vai aprender através de percepção, não é nada de sobrenatural, é treinado isso, como que você identifica, trata e libera essas substâncias que adoecem o corpo da pessoa. Né? Isso é praticado no curso. A pessoa, mesmo sendo leiga, descrente, consegue o benefício através do professor de Reiki, é o quê? Do terapeuta. Do terapeuta? Consegue. Consegue benefício. Assim, o único tratado que nós temos do fundador do método é uma entrevista datada aí de 1923, né? Ele não teve, porque ele foi, imagina, 4 anos, né? Ele teve só de vida para poder ensinar. E no Japão antigo ainda. Não tinha essa... É uma tradição oral, né? Então não tinha essa coisa da escrita ainda, né? E uma cultura que é totalmente fechada, né? Então, quando ele começou a ensinar e fizeram essa entrevista com ele já respondeu uma série de questionamentos. Um deles é esse, se qualquer pessoa poderia aprender um método. Aí ele fala, naturalmente, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas com ou sem cultura podem aprender facilmente a curar outras pessoas. É porque eu já repeti tantas vezes essa parte e fica ali. Quase um hino nacional. Né? Mas aí tem uma outra pergunta que é feito para ele assim, mas a pessoa é necessário, ele fala, não é necessário intenção e nem fé, porque o Reiki ele não passa pelo crivo da mente, né? Porque quando você olha de fora, esteticamente falando, assim, o que acontece na sessão, se uma terceira pessoa olhar de fora, só vê uma pessoa aplicando uma energia com o olhinho fechado. Então, já supõe uma coisa sobrenatural, uma coisa espiritual, de energia, mas não necessariamente. Você não chega, então, a tocar a pessoa. Você também toca, mas também... Toca. Mas, assim, pousa. Mas é uma coisa mais prática do que mental?
Ou para você é os dois? Isso vem como um subproduto depois. Por isso que é a importância de o reiki ser ensinado em níveis. Né? Então, existem esses perfis específicos de pessoas que vão buscar o reiki. Vamos lá, parte a parte, né? Tem pessoas que vão para se tornar profissionais da área das terapias integrativas. Começa aí. Então, existe esse perfil. Essa foi a minha pergunta. Porque o nome é curso, né? Tipo, eu vou fazer um curso de reiki. Mas por quê? Você vai dar aula? Você vai aprender como é que manipula isso, como é que usa? O curso para mim é isso, entende? Um dos perfis curso é esse. Não parece que eu vou fazer uma sessão de reiki. O cara vai me ajudar lá, vai mexer no meu joelho, por exemplo. Assim, não parece isso com o nome de curso, entendeu? Entendi. Então, essa formação, esse seminário, isso que eu tô tentando entender. Então, tem pessoas que vão para se tornar profissionais. Sim. Agora, pensando o reiki, agora vamos sair da parte do tratamento. Entendi. Esquece aí. Esquece o tratamento. Vamos voltar lá para aquilo que o fundador buscava, que é esse estado de quietude da mente, essa paz. Então, o reiki ele pode ser um veículo para te transportar um estado de quietude. Então, quando você faz um curso, existe esse perfil, e eu super recomendo, o curso ele não é necessariamente para quem trabalha na área. Eu tenho alunos que são engenheiros, advogados, juízes, procuradores, médicos, muitos alunos da área médica, e não muda de profissão. Porque ao tratar reiki, aprender reiki, você aprende a entrar num estado maior de presença. Porque durante a aplicação, você entra num flow ali, assim, sabe? Ao tratar outras pessoas, você entra num flow de muita presença, um certo meditação. Entendi. Você vai ser arremessado para o estado meditativo durante a aplicação. Então, você pode fazer um curso se você quiser ser profissional, ou se você for só curioso, quer conhecer uma prática diferente, conhecer uma galera diferente também, né? E também para você se conhecer, que também acaba sendo um subproduto do processo. Você passa a se conhecer. Essa era a minha pergunta, assim. Quando você faz esse curso, você aprende, existe também o auto-reiki, assim, por exemplo, eu vou buscar a minha cura, então eu também consigo aplicar a técnica em mim. Sim, o reiki é um formato processo terapêutico. Todas as técnicas ensinadas dentro do reiki são auto-aplicáveis, todas. Né? Porque você não pode curar outra pessoa sem se curar também, né? Você não tem capacidade de se curar. Né? Interessante. Então tem esse princípio também. Mas isso é o legal de perceber nesse formato, que de fato a pessoa que deita ali, ela não precisa acreditar, ter fé, ter intenção e não pensar em nada. Eu tranquilizo os meus clientes, né? Que a gente vivemos numa realidade hoje muito ruidosa. Então tem cliente que às vezes vem, sei lá, um pânico, uma depressão, não sei o quê, uma ansiedade exacerbada. Aí fala, mas eu nunca recebi reiki porque eu não consigo ficar sem pensar em nada. Eu falei, mas de onde você tirou que você não tem que pensar em nada? A mente pensa. Porque vem com a meditação, de repente, na cabeça. Fica no branco, pensa no branco, tudo branco. Então, até o processo meditativo, eu não sei de onde que entrou nesse imaginário coletivo que a meditação é não pensar em nada. A meditação não é necessariamente não pensar em nada. É difícil não pensar em nada. Você tô perguntando como leigo, tá? Sim. E a minha área é esporte. E a deles também. Você enxerga o reiki como uma parte de cura e de sei lá, engrandecimento espiritual, ou você também enxerga como uma forma de melhorar a performance? Nossa, eu ia perguntar isso aí também. Então, isso que é legal. Pra chegar na área que, né? Não, mas isso que é muito legal. Assim, por isso que você olha para um atleta, eles, por exemplo, ele é triatleta, e imagina assim, eu conseguiria fazer esse cara desempenhar mais com alguns processos que eu acredito que ajudariam. Existe isso? Total, eu acho isso muito legal. Até quando os alunos, quando terminam um curso, fazem um curso lá, principalmente quem vai até o nível de professor, que faz até para poder ensinar. A pergunta mais desafiadora, quando a gente interage com qualquer cliente, com qualquer interessado, é quando pergunta de bate-pronto o que é reiki. Eu preciso saber o que você está buscando. Sim. Se você estiver buscando apenas um alívio para um desconforto físico, uma redução, uma melhora na sua ansiedade, melhorar seu sono, ele vai te ajudar. Só agora vamos pensar historicamente, como que ele nasce, o reiki? A partir do momento de iluminação do fundador dele. Então ele já dá uma pista até onde ele pode te levar. Então tenha isso em mente. Então ele vai ajudar sim, melhora de performance de um atleta, vai melhorar e reduzir níveis de ansiedade, estresse, baixar o cortisol. Eu falo pelos clientes que eu atendo, a gente tem que tomar muito cuidado, né?
eu sei dos relatos que os clientes me trazem, mas eu não tenho um laudo para comprovar, então tem que tomar cuidado nisso que eu falo. Então, eu tenho, sim, clientes que relatam baixa hipertensão, processo de hipertensão, glicemia. São coisas mais fáceis de verificar, sabe? Mas eu sempre faço esse apontamento. Vamos fazer aplicação de reiki, mas vai no psicólogo. Não deixa Vamos de fazer a aplicação de tradicional, reiki, mas né? busca um nutricionista. Eu acho que atletas de ponta merecem uma coisa a mais do que só pensar em treinamento e descanso, treinamento e descanso. Tem que fazer um trabalho mental também, tem que fazer, na minha opinião. Não ajuda Com bastante. certeza. O reiki ele vai ajudar bastante em qualquer configuração. Né? Ano passado eu comecei a ter alguns convites para levar o reiki mais para o meio corporativo. Não era muito assim o viés. Participei de um evento grande que teve, não sei se eu posso falar do Sebrae. Foi um evento assim de empreendedorismo feminino aqui no estado. Teve um número assim expressivo de participantes, muito grande. Em um único dia, eu mais 2 terapeutas atendemos 90 pessoas. Caramba. Seguidas, assim. 10 horas de evento, assim. Se fosse pensar nisso assim, mas você não se desgasta, então a gente manipula uma energia que não é nossa. Essa que é a pegadinha. Porque se fosse, todo mundo fala assim, nossa, deve ficar exausto. Não é uma energia minha. Coitado até de quem recebe também. É uma energia um pouco etérea. Até pra gente falar sobre energia é desafiador, porque vai esbarrar no imaginário de algumas pessoas que eu esteja falando de uma entidade, de um ser, de uma Não é força. o meu caso. Não é o meu caso. Eu acredito também. em energia. Exato, então perfeito. Facilita o diálogo, entendeu? Energia é uma coisa muito tangível, né? Você percebe, igual eu falei, a parte mais fácil de você perceber, alimento, como que você fica. Quando você está em contato com a natureza, como é que você se sente? Então tem um processo energético ali, né? Tem gente que sente mais intensamente ao estar num determinado grupo, um espaço, um ambiente. Pessoas. E até quando a gente fala fisiologicamente, né, os nossos neurônios, eles são conexões energéticas. Se a gente parar para pensar, né, o nosso corpo tem esse contato energético, né? Ainda mais essa psicobiologia que a gente fala hoje, está mostrando muito da neurociência, né? Que age em cima dessas conexões neurais que nada mais são do que uma conexão energética, né? Eu acredito Pura. Então, falar sobre isso de uma forma mais objetiva agrega. As pessoas se sentem convidadas. Quando eu comecei um processo, desde 2007 para cá, de me aprofundar muito no reiki, porque é um desafio de quem trabalha na área que começa a se interessar por muitas práticas ao mesmo tempo. Então, teve uma época que eu ensinava pelo menos uns 6 métodos diferentes. Através de um deles, eu até fui para a Índia fazer uma imersão de 1 mês, que eu fiquei lá, Legal. que é outro processo terapêutico. Só que, assim, não tem como você ser mestre profundamente em muita coisa. Sim. Então, eu tive que me dar o ultimato. Então, me deu o ultimato de pegar o reiki e o processo de massagem terapêutica para ir mais fundo. Então, eu fiz 6 níveis de professor em reiki. Né? Porque como são muitas escolas diferentes, aí a última que eu fiz foi uma escola japonesa, que tem sede em Kyoto, no Japão. É bem rigorosa, levei 5 anos para fechar esse nível de professor com eles. Então, uma prática integrativa, good vibes. Não, mas é muito sério para eles. Não, assim. tudo lá é muito sério. Muito sério. Né? Aqui a gente não fala que é um tratamento médico, mas para eles, tô falando no Japão, isso não é no Brasil. Para eles, o reiki se assemelha a um tratamento médico. Legal. Eles têm muita seriedade no processo, tá? Até porque, assim, quando a gente vai tratar questões crônicas, desconfortos acentuados, aqui a orientação do método é que você faça o máximo possível. Então, tem relatos históricos de questões muito crônicas ou considerada até incurável, de o quadro ser revertido. Só que qual era a configuração de tratamento? Todos os dias por 40 dias, pelo menos. Muito intensivo. Se possível, de 2 a 3 aplicações por dia. É a nossa realidade aqui? Claro que não. Aí a pessoa vai lá, né, marca uma sessão de reiki por semana e acha Quando que... consegue. né, que Ainda vai aquilo vai- no telefone na mão. Exatamente. Um postzinho. Então, Não, você- tô falando assim, assim, mas tudo que é feito assim é bem feito. Total. Uma vez eu fui num fisioterapeuta, assim, um fisioterapeuta padrão mesmo, lá do Rio, né? Não desmerecendo daqui de jeito nenhum. É porque o cara, por acaso, era do Rio. E eu tava com um problema no ombro, ele falou assim, coloca gelo por 20 minutos, 10 vezes por dia. Eu falei, 20 minutos, 10 vezes por dia? Não vou fazer mais nada. Ele você quer ficar bom? Gelo 10 vezes por dia. Então, assim, Tem um a gente acha um absurdo, porque a gente quer fazer, eu quero fazer o tratamento de gelo, mas também quero dar soco
e quero levantar peso, fazer tudo ao contrário do que o tratamento de gelo faria. E eu acho que isso aí vai resolver. Não vai, assim. O que resolve mesmo é você se dedicar. Não tem outro jeito Não tem caminho, de resolver não as tem atalho, coisas. assim, né? Não tem Então, hoje, atalho. assim, não é porque não tem uma utilidade você fazer uma vez por semana, mas eu gosto até pra a gente ajustar as expectativas. Porque tem muitas pessoas que vêm com uma expectativa muito alta, de curandeiro, de falei, gente, não sou curandeiro, não sou Te chamam de guru? Messias. Já tentaram me colocar nesse lugar muitas vezes, mas eu sempre deixo muito claro, até porque eu tenho uma tendência mais disruptiva no comportamento, de fazer algumas brincadeiras, até para afastar isso dali. Então, vejo assim, o meu trabalho, até atualmente tenho colocado lá, sou terapeuta integrativo, e educador espiritual. Eu pensei muito de usar esse termo, mas hoje eu vejo que cabe assim, no meu trabalho, porque é justamente colocar a pessoa nesse papel de autoridade na própria vida. Eu não tenho esse papel. Muito, mas isso é muito legal. Porque a gente sabe que vende, eu sou da área das integrativas, eu sei que vende muito se eu colocar um curso, um evento, um produto de te ensinar e eu fazer por você uma limpeza espiritual, limpar o seu campo. Você estaria rico. né? Pois é. É a história do detox, né? Estaria rico. Sem desmerecer os colegas que fazem isso. Não, por telefone mesmo você já... aliás, deve acontecer isso com você. Né? Então. O reiki online, é quase A mulher tá mal em casa, tal, então vou ligar pra ele, vou ligar pro Wallace. Então, hoje, assim, as pessoas que estão mais próximas do meu trabalho, tem muitos alunos, né? É uma rede que foi construída por 20 anos, né? E anterior a isso eu já trabalhava com espiritualidade. São pessoas que já entendem esse formato. Mas assim, o que eu entendi até agora, eu tô interrompendo ele. Fica à vontade. O que eu entendi até agora é que você não vai resolver o meu problema. Você vai me ensinar Te guiar. a enxergar e aprender a lidar com aquilo da melhor forma possível. Assim, não é que você vai resolver o meu problema. Então, na verdade, as pessoas você não cria uma dependência. As pessoas não são dependentes de você para respirar, né? Você ensina elas a respirar sozinhas. Isso que é legal. O formato do meu trabalho gira em torno disso. Eu acho isso muito legal. De trabalhar essa De não autonomia. criar essa dependência, entendeu? Desde o início que você está falando, eu estou percebendo isso, entende? Você não quer uma pessoa dependente de você. Não, cada vez menos. Cada vez mais eu quero menos essa dependência. Por isso que eu acho que a palavra educador... Que isso aí, por isso que caiu, sensacional, ela encaixa Por justamente isso que eu achei que encaixou, entendeu? É o que a gente tem também na minha, por exemplo, eu tenho na minha profissão também. Eu falo isso para meus pacientes. Eu não quero você aqui para o resto da vida. Eu quero que você aprenda a se alimentar bem sozinho e continue o seu caminho. Como eu trabalho hoje muito com esportista, o esportista acaba precisando de mim por mais tempo, porque a gente vai alinhando prova, Ele tem precisa prova mais. nova, tem periodização Precisa que mais que uma muda, pessoa tal. normal. Mas a pessoa que vem aqui procurando saúde, o meu objetivo é que ela aprenda a se alimentar sozinha, Que ela não aprenda, dependa mais de mim. Mas Então é um caminho. Mas né? assim, a gente trabalha com musculação e é mais ou menos a mesma coisa. Eu não quero que a pessoa dependa de mim para ela fazer um treino. Eu quero que ela aprenda a treinar. Mesmo que ela precise de mim para montar o treino dela. Eu quero que ela aprenda a treinar, que ela saiba executar sozinha, sem aquela dependência, entendeu? Ela tem essa autonomia, Porque tem muito profissional que cria dependência de propósito, entendeu? A gente fez até um vídeo ontem falando disso, né? Que a Sim. gente tem alguns pacientes e alunos em comum e a gente tenta educá-los para que aprendam a se alimentar, para que aprendam a importância do exercício, para que aquilo se torne hábito, a gente direciona, né, para que aquilo vire hábitos melhores, porque qualidade de vida para a vida inteira. Eu ia até puxar o assunto do ego aqui hoje, eu vim com essa coisa na cabeça, vou falar sobre ego. Porque o ego atrapalha muito o ser humano, né? Na arte marcial, com certeza. Total. Com certeza. Mas assim, no geral, eu acho que nós, profissionais, né? A gente até é desprendido de ego porque a gente quer que as pessoas andem sozinhas, entendeu? E isso é desprendimento de ego. Porque você criar uma dependência na pessoa, ela precisar de você para tudo, isso aí é um problema de ego seu, não é dela. É você que cria isso, você gera isso na pessoa, mas é uma um problema dança perigosa, seu. assim, é uma dança perigosa. Principalmente assim, se a pessoa ela não teve desde a infância nenhum momento de visibilidade, de um elogio, de um reconhecimento, na vida adulta essa criança ela vai buscar ter essa validação. Né? Então eu já percebi, é claro, não vou ser hipócrita e dizer que eu já não desfrutei ou flertei com essa visibilidade. Normal. Que a autoridade traz pra gente, assim, eu reconheço. Só que assim, hoje em dia, o cliente ou ele fica comigo ou ele não volta mais. Que eu não vou dar aquilo que normalmente algumas pessoas buscam, que é alguém que vai fazer por eles, que vai pegar a mão assim,
Vamos lá. Vamos lá. Não. Então, hoje, assim, os clientes que estão vindo até mim é porque entendem esse formato de trabalho, que ele vai ter que trabalhar muito duro comigo, assim, sabe? Vai ter que pegar um educador físico, se eu perceber essa Mas dificuldade. é assim que você forma uma pessoa, né? O exemplo bobo que eu deixei lá agora, o menino para dar aula para mim, ele sem saber de nada, ele é um graduado, né? Ele é capaz de dar aula, que é o Thiago, mas na hora de ir embora eu olhei para ele, cumprimentei e saí. E ele... Você vai. Seja feliz. Cara, eu confio em você, vai, entendeu? Eu nem Ele é falei teu. isso. Não falei que eu confio nele, mas eu confio. É. E vai, meu irmão, vai ser feliz, entendeu? Vai ver como é. Entende? Experimenta. Daqui a pouco a gente conversa. Porque é importante isso. É importante não ter a dependência eterna das pessoas, entendeu? Quando eu fui o primeiro faixa preta de kickbox do Brasil. Quando o kickbox chegou no Brasil. E eu não tava com essa vontade de dar aula de kickbox. Eu mexi com informática. E o meu professor falou assim, se você não der aula, quem vai conhecer o kickbox no Rio de Janeiro? Assim, só tem você. E aí eu fui dar aula por isso, entende? Só que para você dar aula, você tem que aprender muito mais. Você praticar é uma coisa, você ensinar é uma coisa muito diferente. Muito. Então você tem que trabalhar muito sua cabeça. Não, agora... Que eu dou aula desde 16 anos, mas eu dava aula de taekwondo, que eu fazia outra arte marcial, eu sabia bem ela. E o kickbox para mim eu treinava há 2 anos. O cara me... Toma, vai. Eu... E agora, o que eu faço? Como é que eu vou aprender esse direito, entendeu? E a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu preciso trabalhar meu ego para eu não ser o dono do negócio. O negócio é de todos, não é meu. Entendeu? Tanto que você nem sabia que eu fui o primeiro do Brasil. Porque não é uma coisa que você fica assim... Eu podia ter royalty em cima do negócio e todo mundo ser meus alunos, eu ser o super mestre. Pra quê? O que importa é cada um ter a sua caminhada, sua jornada no kickbox, entendeu? Então, eu não crio dependência nenhuma. Eu acho nenhuma. que foi um exemplo que até ele trouxe, é de você conseguir minimizar o ego, né? Ou repartir, ou picotar o ego. Não o máximo possível. É você querer passar isso para frente, que as pessoas... E eu acho que esse é o grande ideal de um professor. Né? Eu sempre falo isso. O mestre que não quer o aluno melhor do que ele não merece ser um mestre. Mas eu acho que... Essa assim, frase é até do Yoda, né? Sem querer colocar rótulo nas coisas... Eu acho que essa, assim, se fosse falar assim de uma maneira grosseira, essa é a diferença do professor pro mestre. O professor é o cara que se formou e quer ser melhor que todo mundo. Ele quer mostrar que é melhor que todo mundo. O mestre não. O mestre já quer ver outras pessoas se tornando professores e quer que elas sejam competentes, que elas vão à luta. É uma outra parada, entendeu? Então o mestre não é uma coisa assim na minha cabeça, né? Não é uma coisa de tempo. O Ângelo seria faixa vermelha de jiu-jitsu pelo tempo que ele tem. Porque ele é um cara muito antigo no jiu-jitsu. Então, não é o tempo, mas é a jornada do cara naquela atividade, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que é um caminho interessante da gente dialogar, que é essa questão do manejo ou observação desse ego, que é necessário para essa jornada, né? A partir do ego que a gente ilumina. Né? Só que é o quanto que ele é atuante, né? Quanto que ele está ali te dominando, que a gente às vezes não tem essa noção. E como ele atrapalha. Como ele atrapalha. Como ele atrapalha. Então, o reiki, ele é uma das muitas ferramentas que vai ajudar você a ter um espaço entre a mente reativa e a consciência do fato. Né? Não é que vai te roubar o aprendizado que é inevitável de você ter na sua vida naquela fase, naquele tema. Só que ele vai te dar um espaço. Não sei se faz sentido para vocês quando eu falo espaço. Ele vai te dar... Porque às vezes a gente acha que curar um padrão dentro da nossa mente é deixar de existir aquele desafio pra gente. Um exemplo. Você teve um desgaste com alguém, então a sua mente, por padrão, ela já é mais reativa para uma agressividade. Então, quando você vai trabalhar o reiki, seja recebendo ou aprendendo o método, ou a arte marcial, ou seja qual for, mas aqui a gente está falando sobre reiki, né? Então, quanto mais você vai recebendo o reiki, não é que você vai deixar de esbarrar naquela ferida que já tem ali. Só que o reiki ele vai te ajudar a ampliar esse espaço e você não vai reagir mais rapidamente. Você vai perceber você sendo ativado no seu gatilho e você vai começar a ter a escolha. Como que eu vou reagir a esse desafio? Legal. Eu entendo isso como cura. Isso é cura. É porque tem muitas pessoas que têm uma visão muito fantasiosa que a cura é deixar de existir aquilo ali.
Perfeito. Eu não sei na Parece área da demais. nutrição, né, mas eu falo porque eu fiz um tempo com acompanhamento com uma nutricionista comportamental e eu vejo que às vezes é desafiador demais, né, aqueles gatilhos que estão ali, né? Então, às vezes eles vão continuar, o que leva às vezes a ter episódio de exagero alimentar. Então, eu não vejo que a cura é necessariamente deixar de ter os gatilhos, mas eu percebo que eles estão ali. Só que eu vou tendo Controlar. cada vez mais ferramentas para manejar esse estado e não ser dominado por eles. Né, dentro da arte marcial, se me permite aí nessa Pode falar. Ué. pouca trajetória. Eu vejo assim, como iniciante nesse processo do kickbox, né? Há quanto tempo você treina? Desde o ano passado, eu tenho que fazer essa contagem, mas deve ter, assim, quase um ano. Quase um ano. Então, assim, das pouquíssimas experiências que eu tive com o sparring, né, de fazer a dupla com outra pessoa, a falta do entendimento técnico me impossibilita de ter um tempo. Sim. Esse espaço que eu tô falando com vocês. É verdade. Né? Então, esse espaço ele deixa de existir. Então, qual que é a natureza e um comportamento que é natural para quem está começando, que é inexperiente? É essa mente mais reativa. Entra num sufocamento, dá um sufocamento, você perde, você esquece de tudo que foi passado. Tem várias fases ali também, entendeu? Aham. Uma das fases do sparring é você só se preocupar com o que você está fazendo. Uhum. Você não vê nada, você não percebe nada que a outra pessoa está fazendo em você. Ela está parando a mão aqui em você e você só está pensando no soco que você vai dar. Então, é uma das fases. Uhum. E que a gente que é mais antigo, a gente entende isso. Que assim, eu vou parar o meu golpe e vou levar um golpe. Porque a pessoa ela não tá vendo que eu tô parando, entendeu? Uhum. Porque ela tá pensando só no momento dela ali. E é importante ela ter esse momento também, a gente tem que deixar isso acontecer. Não adianta... É isso que eu falo da diferença dos professores. Se o professor quiser só mostrar que ele sabe mais o tempo inteiro, E eu, assim, acho que... quando é que você vai se superar para você mesmo, entendeu? Tem uma professora, uma filósofa que eu gosto bastante, já estudei bastante coisa com ela, que ela fala assim, toda lei que você entende e domina ela se aplica em qualquer configuração. Sim. Isso mesmo. Né? Então, nessa questão do sparring especificamente, né? Se você fizer esse paralelo, isso se aplica à vida também. Certeza. Né? Quanto que a vida, às vezes, ela pressiona, esmaga a gente, enfia a Se gente você num só canto reage, lá, talvez não vai no ser. corner. Se você não tiver uma expertise de entender estratégias, de criar uma estratégia... É exatamente Eu a gosto vida. muito de comparar, mestre. Luta é exatamente a vida. O xadrez, né, cara? Porque quando você é um iniciante no xadrez, você só tem poucas jogadas, então você só pensa o quê? Só repete Exatamente, aquela- eu só quero ir atrás do checkmate. Eu entro e não, eu tenho que dar um checkmate nele. Quando você vira experiente, o que é um grande jogador de xadrez? Ele tem várias jogadas na cabeça, então ele vai te levar para um lado, né, que é na arte marcial, muitas vezes o mais experiente é isso que ele faz, ele arma uma arapuca Isso e mesmo. te coloca ali dentro de Eu uma falo maneira isso mais fácil. Falo né? todos os dias disso. Né? Todos os Então, eu dias acredito muito nisso também, que até É um jogo mental. o ali. jogo mental... A parte física é o obrigatório. E O isso negócio só é vem mental. com experiência, né? Se você ali tá no dia a dia. Eu acho que a profissão traz isso para mim. Por exemplo, hoje, dentro da nutrição também, quando senta um atleta na minha frente, o meu leque de opções é muito maior do Ângelo de 10 anos atrás. certeza. Então, hoje eu sei levar ele, eu sei, por exemplo, ele chega assim, por exemplo, com aquele gatilho. Ah, eu tenho um gatilho de chocolate. Antigamente, ele falou, não, você tem que tirar o chocolate da sua vida. Pô, hoje eu já sei que não é assim. Eu sei, peraí, como é que é esse chocolate? Quantas vezes? Vamos botar, então, só depois do almoço? Então, Vamos conversar sobre o chocolate. Vamos conversar sobre esse chocolate. Então você começa a aprender a ter várias alternativas para lidar com vários problemas, vamos colocar por aí, né? O meu cuidado, assim, de trazer esse bate-papo hoje é não trazer uma linguagem muito segmentada. Né? Quando eu interajo com pessoas que não conhecem sobre o tema, eu gosto de universalizar essa conversa, esse bate-papo, né? Então, sim, o reiki ele pode ser uma ferramenta terapêutica para trabalhar benefícios no corpo físico, assim também no corpo mental. Só que agora expandindo o diálogo, né, até para poder linkar com cada segmento aqui, é um veículo. O reiki ele se torna um veículo para quem está recebendo e para quem pratica essa técnica, essa arte, para trabalhar um estado maior de presença. Né? Que aí vai voltar esse estado meditativo. A gente vai esbarrar nesse tema. E aí vocês, como praticantes de artes marciais, eu acredito que para vocês, com a experiência que vocês têm, é nítido assim, a importância de estar presente dentro do processo que vocês estão executando ali, naquela luta, naquela troca que está tendo. Eu vejo assim, nesse pouca experiência que eu tenho das artes marciais. Mas em compensação, antes do momento da luta, se a gente tiver um trabalho mental forte, ajuda muito, não? Muito. Bastante. Antes de eu lutar, eu ficava sozinho em casa, não conversava com ninguém, eu não conversava. Quando eu chegava para lutar, eu peguei uma época que tinha, assim, passava na televisão, então
tinha muita entrevista antes da luta, eu não dava nenhuma, eu era o ogro. Eu não dava entrevista antes da luta, porque eu ia lá pra lutar. Eu só conversava com alguém depois da luta, antes da luta eu não conversava com ninguém, entendeu? Porque eu precisava ter esse momento Seu mental ritual, meu. né? Eu achava que isso me fazia bem. E assim, e dava resultado bom, dava resultado positivo, entendeu? Mas eu não sei se isso tem a ver com o reiki. Tô falando, O reiki, ele, por ser uma ferramenta... Ela, tô falando assim, que os atletas precisam disso. sim, todas as ferramentas terapêuticas ou religiosas ou espirituais, elas vão visar, todas elas, é uma leitura que eu faço, um bem-estar. Né? Só que cada uma vai ter uma configuração específica, um formato específico que pode agradar mais um formato de pessoas, né? É. O reiki, em termos da pessoa receber essa ação, às vezes é mais confortável porque é uma ação passiva. Quem vai receber, a única função que vai ter é deitar. Só isso. Né? É diferente de você falar, igual eu tenho clientes que às vezes eu Mas o cara deita e não deita... tem uma troca de energia com você? Não, ele só deita e eu aplico, imponho as mãos e vou fazendo, Aham. né, durante esse processo. Você que configura tudo. Eu que vou... Ele não precisa ajudar em nada. Nada. Ele não tem uma ação ativa, né? A pessoa que recebe o tratamento, ela deita, é claro, me relata qual é o desconforto, igual a questão do joelho. Se a questão do joelho, ele vai focar todo o tempo que a gente tem disponível ali para trabalhar o seu joelho. Aí tem técnicas específicas para reduzir essa inflamação, essas E assim, questões. a nível leigo, você usa a minha energia para canalizar. Não. Aí que tá, se a gente for falar sobre energia, a gente vai desdobrando o processo, Ah, né? foi mal, deixa. Não. Ah, porque eu sou Não. muito leigo no negócio, Não. e curioso. É porque, assim, o reiki, como eu venho estudando bastante, então vai tendo muito conteúdo também para compartilhar. Mas não sei, assim, a gente tem que pensar num... Louco, hein? Louco. Ficou um próximo capítulo só de Próximo energia. capítulo. Louco, hein? Né? Mas, assim, se eu pudesse sintetizar, que é quase impossível, é uma energia que a gente fala, uma energia cósmica, energia do universo, uma energia sutil. Né? Tem artes marciais que vão trabalhar mais objetivamente com esse potencial, né? Tipo o Aikido, que vai trabalhar, movimentar a energia do oponente contra ele mesmo, né? Mas não foi isso que eu quis dizer, não. Não, eu sei, mas na hora que vai aplicar, o terapeuta ele vai funcionar como um canal de uma força superior. Não é Deus, não é uma entidade, assim, sabe? É uma força superior. Energia da natureza, chama como quiser chamar. Eu preciso acreditar nisso. Eu não acredito nada dessa conversa. Eu atendo muitos clientes que são céticos. Eu adoro esses clientes. Porque eles vivem uma experiência real. Eles sabem assim, o que aconteceu? É mesmo? Mas eu acho que uma das coisas que eu acho engraçada é isso. Como é que a pessoa não acredita, né, e busca esse tratamento, né? Eu acho que talvez desespero, não sei, né? Porque eu não acredito, mas eu vou vir É aquele aqui negócio de ver tratar. pra quê, né? Pra Tem crer, né? formatos, tem formatos. Entendi. Tem pessoas que é por indicação ou foram presenteados com a sessão. Entendi. Ou clientes que eu pego no laço. Tem tipo cliente que vai fazer uma massoterapia. Eu também trabalho com massoterapia. Aí no final eu complemento com reiki. Aí acontece, a pessoa fica mal parada, tem um Eu já cliente... acho que tem tudo a ver. Total. Aí teve um cliente, eu sempre gosto de citar esse exemplo, né? Um cliente estava atendendo lá, ele viu que eu tava com uma parada assim, ó, esses negócios não funcionam comigo. Aí ficou assim meio que me debochando de mim, assim. Aí passou assim uns 10, 15 minutos e tal. Deu aquela ressonada, aquele ronco. E ele ficou assim, olha, o que foi isso? Eu tava aqui, mas não tava aqui. Eu falei assim, pois é, a gente tá trabalhando com uma realidade que é muito sutil, não é tangível. Você não precisa acreditar. E esse é o benefício maior do reiki, a não necessidade de uma crença. Legal. Né? De você ter ali aquela coisa religiosa, né? Mas tudo vai girar em torno, igual eu falei, da questão da mente. O mentalismo, né? Isso no Oriente, todas essas tradições, budismo, shintoísmo, confucionismo, taoísmo, vai girar em torno de você cultivar uma mente equilibrada. É claro que a ferramenta, o veículo, que a gente só visualiza que seja a única via é a meditação. Só que a gente precisa desconstruir essa ideia do que seja um processo meditativo. A meditação não é uma técnica. Eu explico isso quando eu dou um curso ou uma prática de meditação. Meditação não é uma técnica, é um estado. Para você entrar no estado, você usa uma técnica para entrar no estado. E aí que, às vezes, a pessoa fala, meditação não é para mim, não. Eu passei por um cliente meu que ele estava com um processo ansioso muito grande, tal. Ele foi diagnosticado com TAG, né? Então, ele não estava, assim, conseguindo. E eu, na inocência, lá atrás, anos atrás, eu passei para ele uma prática meditativa para ele lá, que eu trabalho a observação da respiração. Vai ser simples, ele vai conseguir, não. Acho que é simples. Nossa, ele voltou na semana seguinte me xingando, assim, até... Nossa, era para eu melhorar, fiquei pior, fiquei mais ansioso, não sei o quê. Aí eu mudei a estratégia com ele. Eu falei, olha, o que na sua rotina que você faz que você se sente mais presente, mais conectado? Aí eu falei, o surf.
Falei assim, Então é lá. então vamos tornar agora o seu surf como a sua prática meditativa. Falei, mas isso é possível? Falei assim, por que não? O foco é manter você presente. Agora faça com a intenção de estar meditando. O jogo muda, vira. Né? Não desmerecendo as práticas meditativas tradicionais. De sentar, que normalmente a gente fala meditação, a gente pensa assim, fechar os olhos. Mas o que importa é atingir o resultado. É atingir o resultado. Eu não sei se vocês assistiram esse novo filme da Fórmula 1 do Brad Pitt. Eu acho que Ainda não. ele traz um pouco disso, que ele fala, ele tá comentando com a engenheira na época lá, né, que vira até a parceira dele ali e tal, não sei o quê. E ele fala assim, chega um momento na corrida, porque parece que eu flutuo, não vejo mais nada e só tô ali correndo. Já, Né? Ele Então, fala, na verdade, que toda a corrida que ele tinha sentido aquilo pouquíssimas vezes. Ele é um piloto super experiente, corria sempre, campeão e tal. E ele falava que toda a corrida ele buscava sentir aquilo. Que deve ser tipo Esse de flow. é um estágio, né? E É um aí estágio superior. Por que você corre? Ele fala, porque eu quero sentir esse momento novamente. É. E aí, em determinado momento do filme, ele sente. E aí mostra, né? Realmente parece incrível. Então, tem esses momentos que acontecem de uma forma não programada, não pensada, não planejada. Mas tem como você fazer isso propositalmente. Ser guiado. Exato. Aí tem tradições que fazem isso dentro de um sistema. Durante 7 anos seguidos, eu fiz um curso, um curso específico de uma escola que tem unidades no mundo todo, de uma tradição de um birmanês que divulgou essa técnica, que diz ser do próprio Buda, 25 séculos atrás, né? E é um curso de 10 dias de meditação em silêncio absoluto, 12 horas de meditação por dia. Aí eu fiz esse curso 7 vezes. Que aí o processo você fica num formato de imersão, internato, totalmente restrito em muita coisa, sem poder ler nada, não pode fazer nada que não seja técnica. Nenhuma atividade física, nem leitura, nada. Então, de 4h30 da manhã até 9h30 da noite, meditando. Claro, com intervalos, né? Mas são 12 horas ao todo durante 10 dias. Né? Você se olhando, sem cadeira, sentar no chão com a coluna reta, sem cadeirinha, sem nada, assim, só sentar ali com a almofadinha ali assim. Mas aí você vai ver que tudo volta a esse domínio da mente, é focar o domínio da mente. Claro que a gente leva uma peia ali, assim, sabe? Dói tudo. Dói pé, dói cabeça. Mas a intenção é essa, né? Ir no limite. Porque ele vai vendo assim, isso que é louco, né? Porque não é a crença pela crença. Um dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, do Buda, é assim, não desconfie até mesmo do que eu estou ensinando. Vá, tenha a sua experiência e tire sua própria conclusão. E lá é assim, chega um ponto assim, dos primeiros dias que dói tudo. Que ele vai falar que essas dores, elas têm uma razão de ser. Aí ele vai explicar o que são essas dores. Ele vai falar justamente que são essas cristalizações de emoções não bem trabalhadas, pensamentos não bem trabalhados. Cara, é muito E aí, profundo. dói. E assim, é algo não tangível para vocês eu falar isso, que as emoções elas estão no corpo? Que os pensamentos eles estão no corpo? É algo assim Como que a gente que você- é de se pensar dessa forma, porque a gente só pensa os pensamentos estão sempre só no cérebro, na cabeça, vamos pensar assim, Não, né? hoje eu acredito, Não, as eu coisas que eles acredito estão também. espalhadas pelos corpos, por exemplo, eu acredito que no intestino tem pensamento, É. né? Mas Não, mas por exemplo, Não, quando você eu- falou da posição que você vai meditar por muito tempo e começa a sentir dor, que isso tudo é reflexo de coisas suas do seu cotidiano mesmo. Toda a sua história está Eu no seu achei corpo. isso aí eu achei interessante. Eu tive um problema de pele que eu tenho certeza que foi relacionado Que a gente fala hoje em dia que é emocional, né? Isso é emocional. Isso é emocional. Isso é emocional. Meu pescoço travando direto. Aham. É aquela coisa que eu sempre falo com cuidado, não generalizando, tá? Que tem gente que fala que tudo é psicossomático. Não, nem tudo é psicossomático. Né? A gente Tem sabe coisa que é tem fisiológico. alguns quadros, assim, que eles têm um agravante quando tem uma emoção a mais atuando. Perfeito. Tipo, psoríase. Eu falo com os clientes que eu tenho que tem psoríase. É bizarro quando eles estão com a emoção desequilibrada. Como é que fica as inflamações, né? Fibromialgia, como que ataca quando a pessoa está emocionalmente fragilizada. E assim a gente pode citar vários. Então, a emoção, e até dentro da massoterapia, eu vejo isso diariamente manipulando o corpo dos meus clientes. Como que a gente consegue ver as histórias da vida da pessoa ali, né? Eu sempre fico me corrigindo, né? De abrir mais o peito. Sempre. Então, o kickbox para mim foi muito desafiador e está sendo justamente para assim, na hora dali você precisa para se proteger, mas é porque isso tem uma leitura corporal muito forte, né? De você se fechar para a vida, de você ser mais ali para dentro.
que tem um bloqueio energético. Mas vê bem, não chega a ser encolhido, não. Não, é porque eu já tenho o vício natural. É só o ombro, não chega a ser encolhido, não chega a ser um encolhimento, não. Né? Mas assim, a ideia, essa Eu entendi o que reflexão você falou. Quando eu dava aula de spin, eu falava, ó, posição de orgulho, né? Isso aí. De vencedor, não é de derrotado. Isso aí. Então, é entender que o foco, na verdade, é esse cultivo de um estado maior de presença na nossa vida. Então, assim, quem é da audiência de vocês, dependendo da configuração que esteja, seja religiosa ou seja mais atlética, seja o que for, busque uma referência que faça sentido para estabelecer esse estado de presença. Para mim, o Reiki ele é uma das ferramentas que ajuda de forma passiva. Estou tendo dificuldade, eu não consigo fazer nenhuma técnica de meditação. Seja essa do Zazen, mais famosa aí do budismo, de sentar, olhar para a parede, para o nada, para o vazio. Seja ficar fazendo mantra, om. Não dá certo nada. Reiki ajuda, porque você não precisa fazer nada. A meditação é o que mais se fala, né? Acho que todo mundo é o que mais conhece, assim, ou ouve falar. E hoje em dia a gente vai nas imersões, nos congressos, tudo para você ter um crescimento na sua vida, todo mundo fala, né? Coloque a meditação na sua rotina e tal, mas é isso, às vezes é difícil, a gente não sabe como começar. A referência, né? Isso, você tem alguma dica para quem quer começar a meditar? Como é que... Alguma dica simples. Eu tô tentando, mas não. Não, A assim... gente tenta lá um negocinho antes de dormir lá. Falei, meu Deus do céu. Mas é o que você falou, não tem como não pensar em nada. A cabeça fica assim, aí daí a pouco o sono vem, você Tem dorme. formas muito simples e objetivas de fazer isso. Né? De forma coletiva, o que eu busco, às vezes, esporadicamente, é conduzir meditações coletivas, apresentando técnicas diversas para as pessoas experimentando. Né? Então, para um formato de uma mente que é mais, eu não falo ansiosa, eu falo mente dinâmica. As pessoas que têm uma mente muito dinâmica, não adianta falar técnicas muito introspectivas, elas vão sofrer muito. Né? Até entrar no estado de quietude, elas sofrem demais. Então, eu gosto de fazer algumas meditações que a gente chama de meditações ativas, que elas têm esses dois formatos, tem as meditações mais passivas e as meditações mais ativas. Que para a gente é meio que inconcebível pensar numa meditação que tenha movimento. Sim, tem meditações que têm movimento. Liberação catártica, de soco, de chute, de grito. Tem meditações que têm também essa configuração. Né? Mas eu orientaria para quem não tem referência nenhuma, usa os processos respiratórios junto com o processo da meditação. Né? Então eu passo esse formato para os clientes que estão querendo regular mais o quadro de ansiedade. Né? Tipo, uma coisa que eu acho assim, imprescindível, que a neurociência hoje já está falando bastante sobre isso, é a gente prestar muita atenção nessa busca por dopamina, né? Então, o nosso caso, a gente até fala isso, né? Porque a gente só vê a dopamina como um lado positivo, mas dopamina em excesso pode ser negativo. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, que a gente está dopaminado, mas na medida certa. Né? Como nos nossos episódios, a gente sempre pensa nisso. E eu levo a minha vida e a minha profissão também sempre muito nessa busca do equilíbrio. Eu acho que isso se perdeu nesse yin e yang que a gente sempre teve, e as pessoas hoje estão o lá, o cá, o preto e branco, e isso, para mim, é o sentido de dar errado, né? Se você consegue traçar um caminho que não é em cima do muro, né? E tem ainda aquela frase analisando famosa. os dois lados. Exatamente, quem está em cima do muro vê os dois lados, né? Então é justamente essa forma de guiar que eu acho que se perdeu um pouco, e quando você consegue se reequilibrar, é que você está encontrando realmente como caminhar nesse mundo que está para lá e para cá, e você está conseguindo caminhar ali com mais calma dentro dele. É até uma certa imaturidade a gente pensar que a vida é só prazer. Pronto. Né? Então, assim, uma dica básica, né, que eu tento sempre me lembrar disso. Principalmente nessa geração, a gente tem acesso a smartphone, né? Primeiro, se possível, não deixar smartphone dentro do quarto. Isso é bom. Que já começa esse grande desafio. E uma atenção não só, mas já seria um começo a esse momento inicial do dia. De manhã. Esse início do Eu dia... acho isso mais importante do que antes de dormir. Eu adoro esse momento de silêncio. A gente estava falando lá no início. Eu acordo de manhã, eu acordo cedo. A gente acorda 5 horas da manhã. Para mim, esse momento Pra mim, assim, onde eu dou uma ele dita o ritmo. onde eu dou uma respirada e tal. O Ângelo já acorda e começa a ver vídeo. Aí fica do meu lado ali que já me irrita. Aí eu falo, deixa eu ficar quietinha aqui. Porque esse momento da manhã, eu acho que na minha rotina, é o único que eu consigo me conectar
com alguma coisa, estar presente. A minha esposa é É assim. pensar no que eu tô comendo. Aí eu coloco, às vezes, uma oração. Enfim, eu fico ali. Mas aí, às vezes, ele chega e põe vídeo. Aí me tira. Então, para mim, eu acho que é mais efetivo falar de hábito do que uma meditação em si, assim, sabe? Um começo seria, presta atenção ao primeiro comando que você está dando para os seus sistemas neurais ao acordar. Né? Se possível, não deixe o celular no quarto. Se deixou, deixa só a função alarme. Acordou, faça com presença o que você estiver fazendo, sabe? Vá, faça a sua higiene, toma o seu café. Mas é importante ter esse momento de cultivo de silêncio, nem que seja 5 minutos. Né? Porque a gente, eu repito, é quase inadmissível para a mente atual se permitir não fazer literalmente nada. É quase que um crime, assim, se não fazer nada. Então, uma prática que eu gosto de orientar os meus clientes que têm essa dificuldade de cultivar a presença, exercício respiratório. Né? Então, é fazer uma respiração de 4 tempos, que é super simples e ela consegue regular, assim, quase que instantaneamente esse estado de uma mente mais acelerada. Inspira completamente o máximo que você conseguir, retém o máximo que você conseguir, esvazia o máximo que você conseguir, retém vazio o máximo tempo de que você conseguir. Então, não é uma competição para gerar sofrimento. Então, é inspirar, não é expirar. É inspirar devagar, sentindo o processo, né? Então, assim, despertou o seu celular na sua cama lá, ou despertou o horário de você acordar. Primeira coisa que eu orientaria, senta na beirinha da cama, antes de escovar o dente mesmo, com a boca quente. Senta na beirinha da cama e faça uma respiração longa. O máximo retém, o máximo que você conseguir. Esvazia devagar o máximo que você conseguir. Retém o pulmão vazio o máximo que você conseguir. 21 vezes. Vai dar no máximo 5 minutos do seu dia. Né? Fez isso, começa. Sua mente já vai ter outra claridade. Bacana, Né? A respiração... Vou acordar antes. Todo mundo amanhã, ó. A Porque eu já acordo em pé. A respiração, ela está muito conectada com o nosso estado mental. Pode observar. Eu falo pelos clientes que eu atendo com quadro panicoso ou com crise de ansiedade. A primeira coisa que relata é o processo de respiração encurtado. Vocês já interagiram com pessoas ansiosas? Que nós não somos ansiosos, né? Na verdade, o que é isso? Mas você percebe que... Você tá falando com ansiedade. Só fica vermelho, né? Eu já tô vermelho. A primeira coisa que dá uma angústia, você vê que a pessoa quase não respira, ela vai falando com você... Ou quando a pessoa está muito preocupada, a respiração fica aqui, ela não respira. E há um tempo atrás, um professor de yoga me falou uma coisa que eu refleti muito. Ele falou assim, o pulmão é um dos poucos órgãos que a gente tem um controle, só que a gente não sabe controlar. É possível controlar o pulmão, só que 99,9% das pessoas não sabem controlar esse órgão. E quem aprende a controlar esse órgão, que são os monges, meditadores e professores de yoga, você consegue dar uma dinâmica para o seu cérebro, para os outros órgãos, porque o oxigênio, talvez ele seja o elemento mais vital que o corpo tem, e a gente não dá a importância devida para o controle de uma respiração. Eu achei isso tem várias fantástico. técnicas hoje em dia que o uso da respiração para regressão, hipnose, cura de traumas, através do processo respiratório. Um dos processos mais conhecidos que vem da psicologia transpessoal é a respiração holotrópica, que usa desse processo de uma respiração controlada, num ambiente controlado, através de uma técnica para curar traumas, para trabalhar questões muito internas. Respiração. E a respiração é a primeira coisa que a gente faz ao vir para esse plano e é a última coisa que a gente vai fazer. A respiração está presente. Então, para quem está órfão, recapitulando de uma prática meditativa, nunca fez nada, começa com esse processo. Fez. 21. Toca ao dia. Vai dormir, recomendaria assim, antes de deitar, faz de novo, porque a gente acaba enchendo o copo, né? Ao longo do dia, essa mente ela foi super estimulada. Então, seria meio que uma forma de esvaziar o copo antes de dormir. Aí eu sempre falo com os meus clientes, faça, se durante 21 dias não der nenhum resultado, não faça nunca mais. E todo mundo volta falando que teve um benefício. Uma coisa que eu consegui, assim, né? Foi até a minha esposa que me falava muito isso, para eu não planejar o próximo dia à noite. Porque quando eu ia dormir, eu ficava pensando tudo que eu tinha que fazer no outro dia, já programando, entendeu? E ela falava, para com isso, para de pensar no próximo dia. Amanhã, quando você acordar, você começa a pensar nisso. Mas, tipo, dorme relaxado, tira isso da cabeça, porque não vai mudar o que vai acontecer. Não adianta você ficar programando amanhã, eu vou acordar às 5, às 6, eu vou estar às 7, eu já vou estar às 8.
É que a gente tem essa mania de programar. Eu acho que isso gera um desgaste até pra gente dormir, entendeu? E você sabe que eu acho pior, às vezes você programa até o que você não pode resolver. É. Né? Tem aquele problema que você não vai conseguir resolver amanhã, o problema é que talvez vai ser daqui a 15 dias uma coisa e você tá ali na sua cabeça. Vai ficar os 15 dias alimentando. Você vai ficar ele. 15 dias alimentando uma ansiedade, só que aquilo não vai gerar nada de positivo, só negativo, mas a gente não consegue se controlar. E eu acho que falta muito esse poder da gente conseguir respirar. E é uma coisa engraçada, né? A gente aprende isso desde cedo. Quando uma pessoa tá nervosa, a primeira coisa que você fala, calma, respira. Né? Então, e a gente não leva isso pra gente. Assim, antes, eu falei isso, né? Que antes de eu lutar, eu fazia isso. Eu ficava sozinho, com meus pensamentos, quieto, e planejando a minha luta ali. Eu achava que isso pra mim era o máximo. E era. Pra mim era o máximo. Uma vez eu fui subir no ringue, né? E o cara era filho de um... Não vou falar o nome, que não precisa, né? Até porque o cara já deve ter até morrido também. Que é velho igual ele. Mas o cara era filho de um cantor famoso. E a luta passava no canal Bandeirantes, na época. E era de madrugada, era num programa chamado Comando da Madrugada. E quando eu subi no ringue, eu tava pingando, assim, que eu fiz um aquecimento forte, que eu tava focado na luta. Quando eu olhei assim, o cara tava cantando com a luva, né, segurando o microfone. O cara tava cantando pro público e pra televisão. Eu olhei assim e falei, Vou perder pro cantor. Vou embora ou eu tô no lugar certo? Porque esse cara não vai entender. Quando ele for entender o que tá acontecendo, acabou já. Quando até ele conseguir entender com quem ele vai lutar, da maneira que eu tô focado ali no negócio, ele tá vivendo um outro planeta, entendeu? Até ele conseguir sintonizar comigo, já acabou a luta. E foi o que aconteceu. As 2 vezes que eu fui lutar com o cara cantou antes. Ele perdeu as 2 vezes no primeiro round. Uma estratégia assim, não muito acertada. Eu não acho nem que foi meu benefício. O cara, ele se sabotou, entendeu? Então, totalmente fora de foco, não centraliza nada na mente dele. Aí, quando ele olha pro lado, já tem um leão solto ali. Até ele entender o que está acontecendo, já acabou. Já era. Aí existe um limiar muito tênue, igual você estava falando, né? Do que seria a necessidade de uma programação, que essa mente do futuro, o excesso nunca é saudável. Sim. Né? Vamos deixar também isso não claro. deixar torto direito. Deixar isso claro, né? Mas vivemos uma vida adulta no mundo capitalista, no mundo material, né? Então, assim, é necessidade, de fato, uma programação. Mas só que é um limiar muito tênue de você saber o que é a necessidade de uma programação e uma preocupação exacerbada. Aí que tem, você consegue ter clareza de quando está excedendo? Eu percebo que é o meu desafio atual, assim, é dessa mente do futuro. Eu acho que programar é ir além do que isso de se preocupar. Porque se você consegue realmente programar o que você tem que fazer, você não tem a necessidade de se preocupar com o que você tem que fazer. Se já está programado, está resolvido. Exatamente, porque preocupação traz urgência. Se traz urgência é porque não foi programado. Então, tipo assim, eu acredito justamente nisso. Eu acredito em agendas, eu acho que você tem que estruturar o que você tem que fazer. Periodização dentro da vida do atleta, eu acho que é a palavra-chave, tanto nutricional como no esporte. Se você não periodiza, se você não tem uma prova-alvo. E hoje a gente vive muito isso na corrida, por exemplo. O cara começa a correr, ele quer correr todas as provas, ele não tem uma prova-alvo, não tem uma periodização. Aí você não sabe como você vai fazer a alimentação. Ele sai do plano dele, que era competir naquela competição, e resolve se jogar em tudo, né? Perfeito. Aí gera um desgaste. Sem estar preparado, né? Às vezes também. E pode gerar uma frustração, né? Tipo, você ainda não está pronto para isso, né? Você tem que saber o seu momento. Né? Exatamente. Então, só que às vezes a gente se pega justamente nisso, se preocupando com uma coisa que você não consegue nem resolver. A verdade é assim, você não pode dar mais importância para uma coisa do que ela merece. Entendeu? Você não pode dar mais importância do que o negócio merece. Sim. A gente dá importância demais para as coisas. E é um entendimento clássico da própria medicina tradicional chinesa. Sim. Aonde você direciona a atenção, você direciona a energia. Então, quanto mais a gente vai direcionando a atenção em coisas desnecessárias, mais a gente vai fragmentando a nossa energia. E é algo que eu percebo muito em atendimento dos meus clientes, assim, né? De fazer eles compreenderem que essa mente ela está muito fragmentada. Automaticamente, nossa vitalidade ela está fragmentada. É um pedacinho da nossa mente no trabalho, no futuro, no projeto e tal. O que sobra da gente? Chega assim, o que sobra? Então, o que faz a gente reunir esses cacos da mente assim? Meditação. A presença, ela reúne isso que está separado, né?
Vocês, pelo menos, leram aí, acredito que seja uma referência que seja próxima de vocês, do Sapiens, do Harari. Sim. Né? Então, o Harari, ele é um... Não, sabe que esse eu li. Né? Ele é um dos historiadores mais proeminentes dessa atualidade, né? O Yuval Noah Harari é um israelita e ele deixa claro que ele é ateu, né? Ele é ateu, mas ele é um dos que pratica essa meditação que eu fiz no curso. E ele dedica o livro dele para esse professor que eu fiz o curso também. Né? E ele deixa claro a importância. Né? Ele escreve o Sapiens, que é uma leitura, assim, uma breve história da humanidade, que fala sobre o passado. O Homo Deus, que fala sobre o futuro. Bom, também e tem um outro livro, 21 lições para o século XXI. Esse eu não li. Aí, dentre as 21 lições, ele fala da meditação. Que a meditação, ela é uma das ferramentas dessa atualidade que nos ajuda a viver esse presente de forma saudável. E ele fala isso dentro de um viés de um ateu. Então não tem nada assim de uma crença envolvida. Religião. Não tem. Não tem. Eu. E ele todo ano ele faz um curso, esse que eu fiz de 10 dias, ele faz todo ano de 60 dias de silêncio. Louco. 60 dias. Caramba. Imagina. 2000. Então, quando eu fiz a primeira vez o curso, só para não me estendendo demais, a maior dificuldade quando eu falo, as pessoas acham que é o silêncio. Então, o silêncio é a parte mais fácil. O difícil é lidar com o que vem no silêncio. As vozes. Porque a gente está tão assim no ruído da rotina e tudo, que a gente não processa muito bem as decepções, as frustrações, as dores, os traumas. Sim. Então, quando você vai para esse curso assim, que você tira os estímulos, o silêncio ele é proposital. E se você estiver fragilizado, fica pior. Vem tudo. Então, aquele tapete que você botou tudo, ele faz assim, ó, olha para isso agora. Eu no hospital. Ixi. Recebi várias visitas lá. Aqui, ó. Não é fácil, não é fácil, não. Então, quando eu mesmo? falo isso, é preciso assim, tirar essa romantização do processo da meditação. Né? Todo mundo, quando eu ia para os retiros, falava assim, nossa, eu queria ter tanta essa oportunidade para poder relaxar meu trabalho. Eu falei, gente, você achando que lá é moleza? É tipo uma academia. Né? Fazendo esse paralelo, Só que é né? intensivo, né? Fazendo esse paralelo, um músculo que não tem nenhum tônus, não Só tem que é nenhuma intensivo força. lá. Muito, É um camping muito. Então, quando você pesado. chega lá, você vê como que a nossa mente está fragilizada, ela está enfraquecida, ela não consegue se conter. Lá eles vão ensinar técnica de controle mental, de como você controla a mente. Mas é um processo, né? Deixa eu quebrar um pouco aí. Qual foi o motivo que você procurou o kickbox? Eu sempre quis fazer alguma arte marcial, uma luta, né? Sempre quis. Eu saí de um formato de 6 anos praticando uma modalidade de yoga que ela é muito, muito intensiva. Fiz durante 6 anos, acordando 4h30 da manhã todo dia. Era de segunda a sábado, todos os dias, praticando durante 6 anos. Né? E é uma série fixa. Aí eu praticava, chegava... Sozinho, né? Sozinho. Aí tinha, às vezes, orientação da minha professora, porque como uma série fixa, ela só ajusta e acrescenta. Né? Então, esse método que eu fazia parte, ele tem 6 séries fixas no mundo, né? E aí você vai sendo autorizado na próxima. A sua professora vê a sua expertise. Você passa ali, de faixa. Quase isso. A pessoa mais avançada no Brasil hoje deve estar na 3ª ou 4ª série, que é mais de 20 anos praticando. São 6 séries. Caramba. Gente. Né? Então, nos últimos anos que eu estava fazendo essa série, minha série estava durando 1h45, 2 horas de prática de yoga por dia. Né? Então, a yoga ela também trabalha esse controle mental. Só que eu cheguei a um ponto assim que eu falei assim, gente, já começou a me gerar sofrimento porque eu percebi a necessidade de um estímulo diferente. E eu já uni, eu falei, gente, quero fazer alguma luta em algum momento da minha vida. E aí eu vi, posso estar fazendo a leitura errada, mas que a luta, para mim, ela está sendo uma meditação ativa. Para mim tem sido. Eu acho. Ela está sendo muito isso, assim, para mim, assim, sabe? Ela me leva... É a esse muito estado. você com você. Muito. Muito, o tempo Muito, todo. muito. É claro que no imaginário de uma pessoa ignorante ao assunto, às vezes foca muito, que a gente até está falando, né? Associa muito com uma agressividade. Um cenário de agressividade, né? Mas depende do estágio da vida dela também, entendeu? Exato. Quando eu era adolescente, pra mim, era pura agressividade. Eu tava felizão fazendo isso. Essa era a busca, com certeza. Mas era o momento que... Era o momento que a arte marcial vivia. Sim. Que ela vivia isso. E o momento que a gente vivia. Sim. Entendeu? A gente precisou evoluir. Hoje eu vejo a arte marcial como uma coisa muito evoluída comparada a 20, 30 anos, até 40 anos atrás. Não, total. Muito evoluída, Total. porque hoje, por exemplo, a gente recebe todas as pessoas, assim, tem um que tem pós-doutorado em matemática, tem outro que é o cara que ensina reiki para as pessoas,
né? Assim, e a gente ensina para todos da mesma forma. Todo mundo vai aprender a se defender, vai aprender a lutar. Ela que é personal, que é uma, né? É uma princesa. É uma princesa, mas arranca o dente dos outros lá na sala, entendeu? Então, o kickbox ele tá me ajudando como uma forma de meditar, acessando um lado mais explosivo também que tem Legal. dentro. Eu vi que era necessário. Eu sempre trabalhei muito na paz. Uhum. E eu vi que é necessário também acessar essa outra polaridade. Sim. Né? Eu vejo que a luta, ela é essencial. Acho que todo mundo deveria Eu fazer. também acho. Deveria Vou falar fazer. diferente, tá? Aham. Eu acho que todas as pessoas deveriam ser faixa preta de alguma luta. É. Uhum. Porque é uma coisa assim... Ser faixa preta é uma coisa... É uma vitória. Eu tenho muito orgulho da minha faixa preta, entendeu? Não por eu ter batido nos outros, mas pelo que ela me traz até hoje. Por exemplo, quando eu estava no hospital, eu fiz 4 cirurgias no joelho. Uhum. Fiz uma cirurgia que deu infecção hospitalar. Então, tudo que estava planejado, maravilhoso, em 2 meses você está treinando, deu para trás porque eu tive infecção. Então, a prioridade quando eu voltei para o hospital não era mais melhorar a minha cartilagem, era salvar a minha perna, entendeu? Então, mudou, a prioridade mudou, eu corri risco e isso me fez mal. Eu fiz 3 cirurgias depois dessa cirurgia, que era uma cirurgia simples de menisco. Eu tive um azar, né? Aquela coisa que acontece, 1 em 1 milhão fui eu, né? E alguém errou lá, né? Com equipamento e aconteceu comigo. E lá eu fiquei 2 séries de 15 dias no hospital. E eu pedi para ninguém me visitar, né? Não falava com ninguém, mal respondia as mensagens, porque eu preferi lidar com isso sozinho, porque é o meu jeito. Uhum. Eu não consigo ligar para as pessoas. O cara que estava no quarto comigo lá, um cara, falava, vem aqui me visitar. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho. Sozinho eu consigo me controlar. Se eu ficar falando da vida lá fora, eu preciso me entender aqui dentro primeiro, entendeu? E lá eu falei assim, eu vou falar de uma maneira grossa, né? Que todos os diabinhos que estavam passeando ali perto foram me visitar, entendeu? Para entrar na minha mente. Então eu tive que trabalhar muito. E eu, assim, nesse momento, eu ser faixa preta fez diferença na minha vida, entendeu? Porque a gente aprende que o faixa preta é o cara que não cede, que não recua, que dá um jeito, que resolve. É o cara que vai vencer. Vai dar um jeito de vencer mesmo sendo derrotado, entendeu? Então isso me ajudou muito na hora que eu peguei faixa preta cedo, não sou faixa preta há mais de 40 anos. Então isso faz, assim, esse momento de disciplina para mim da arte marcial me ajudou muito ali, entendeu? Me ajudou muito. Talvez se eu fosse um cara como você também tivesse meus meios para lidar comigo mesmo ali dentro, entendeu? Mas isso me fez muito bem. E as metas que eu coloco sempre, como a gente coloca na luta, Sim. não, em 10 dias eu vou estar andando aqui, eu não vou deixar isso acontecer, e eu fazer exercício sozinho, entendeu? E sair andando pelo hospital. E eu falo assim, até no nível mais... Isso tudo da até arte marcial me trouxe, um entendeu? lado até mais pragmático, assim, sabe? Eu falo que o primeiro mês que eu fiz de kickbox, eu dormi como há muito tempo eu não dormia. Aham, Então eu falo até nesse nível mais grosseiro, assim, sabe? aham. E conhecendo o perfil de alguns clientes que eu atendo, eu acho assim, muitos se beneficiariam. Cara, não, ó, vê bem, ele faz jiu-jitsu, não tô falando mal do jiu-jitsu. Jiu-jitsu e judô são lutas que trazem você pra elas. Eles trazem você pra elas. Você meio que traz a energia da pessoa pra você. Fica ali agarrado e disputando aquilo ali. O jogo de xadrez é grudado um no outro. Lutas como karatê, kickbox, lutas que a gente fala luta em pé, né? Você bota pra fora o tempo todo. Você tá sempre batendo em alguma coisa, tá sempre se movimentando de forma explosiva, de forma pra fora, né? De dentro pra fora. E eu acho que isso faz muita diferença. Bater saco faz diferença, entendeu? É uma meditação ativa. E como na luta, por exemplo, se você segurar uma manopla, cara, o foco é 100% de quem tá segurando e de quem tá batendo. Se você lutar com uma pessoa, né, Bruno? O foco é 100%. Se você não fazer uma luta de jiu-jitsu com o cara, o foco é 100%. Você não pode fazer 95%, senão você se distrai. O negócio tem que ser 100%. Então é muito intenso, aquele períodozinho ali é muito intenso. E isso dá um desgaste depois, porque é um prazer, é uma coisa que você extravasa ali na hora, né? Pelo menos eu sinto assim. Pra mim, eu sou apaixonado por luta. Todos deviam fazer, na minha opinião. Sim. Todos deviam chegar à faixa preta, né? É a minha opinião. E eu faço tudo para todos chegarem à faixa preta. Eu faço. A minha parte é essa, não é... Ah, não,
vou deixar ela na marrom porque se ela pegar a preta fica independente de mim. Não existe isso, ao contrário, né? Eu sempre empurrei todo mundo para chegar logo na faixa preta. Porque eu acho que começa ali, é um outro estágio, entendeu? Acho que que ali gera uma responsabilidade quando você vai treinar. É diferente. É diferente. E eu acho que isso é importante. Você passar por isso também. Deixar de ser só aquele aluno, sabe? Falar assim, não, agora eu sou um deles, então eu tenho que agir diferente. Meu comportamento tem que ser outro. Não é que você tem que ser bom. Você tem que Não ser um exemplo, né? tem que ser exemplo, é. Não é que você tem que ser bom, não é isso. Mas tem que ser exemplo, Tem que se entendeu? comportar, né? Também. Então, mas você começou para isso, né? Trabalhar mais essa parte explosiva, trabalhar mais esses aspectos, porque como eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né? Sempre fui uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, mais acanhada e tal. As práticas integrativas me ajudaram a explorar mais. Só que a luta eu vi que está me ajudando a trazer uma nova versão, assim, sabe? Não é nova, uma parte que já existe dentro de mim. Assim, Não, sabe? tá aí, tá tudo aí. Exato, tá tudo dentro aí. de mim. A gente só aprende a usar. Que é essa coisa assim de também, ok, eu também consigo isso daqui. Assim, Aham, trabalhar muito essas legal. outras valências. É porque eu sempre fui muito de estrutura. Então essa parte eu não tenho dificuldade da disciplina, do respeito, da coisa. Mas eu vi, pra mim, me observando, me conhecendo nesses anos, eu preciso de estímulos diferentes. Porque a minha tendência é querer ficar encalacrado numa coisa só o resto da minha vida. Igual no yoga, se deixasse eu continuaria. Por gostar, eu teria continuado. Só que chegou um ponto que eu tive uma hipermobilidade e estava me gerando dor. Nas articulações, começava a me lesionar por coisa besta. Tipo, fiz o Parque da Fonte Grande aqui, a trilha, na descida quase teve que chamar o SAMU. Porque eu não tinha força muscular, então o joelho assim, na hora assim, descendo. Mas eu acho que o principal da vida é a gente aprender outros caminhos mesmo. Você cria novas conexões, novas sinapses. Acho legal. Assim, então ajuda. Né? Pessoal, eu queria agradecer agora, nesse momento, os nossos patrocinadores, que sem eles, né, isso aqui também não seria possível. A gente chegou a essa evolução, falei, eu gastei esse monte de fio, mas eles me ajudaram muito nessa gastação de fio aí agora, né, que é a True Viva de Verdade, a nossa marca de suplemento, que eu uso e prescrevo, né, os suplementos estão com a gente desde o início, gosto bastante dessa linha, né, sou speaker da marca e também produzi uma linha de esporte dentro da marca, então realmente está sempre desde o início. A Comprocard, que é uma parceira também desde o início, que está com a gente, né? A gente fica até pensando assim, por que um cartão de benefícios tem a ver com dopamina, com saúde e sucesso? Essa empresa pensa na saúde e no bem-estar dos seus colaboradores e ela leva isso para mais empresas, porque como ela fornece o cartão alimentação para essas outras empresas, ela quer levar esse conceito também de você deixar os seus funcionários mais ativos, melhores, com mais saúde, e além disso a gente está montando um hub de conhecimento para onde vai também o episódio vai lá para dentro, que quem tem acesso ao cartão Comprocard consegue acessar esse hub de informações e ali aprender sobre saúde, aprender sobre performance, aprender sobre, né, bem-estar. E agora a mais nova patrocinadora nossa também, que é a Reformulem, que é uma farmácia de manipulação aqui de Vitória, que está com a gente também para esse ano de 2026. Então, queria agradecer aos patrocinadores e agradecer também à nossa audiência, né, que está aqui com a gente, ouvindo a gente. Não é uma despedida ainda, eu quero que vocês ainda terminem ali com o fechar, a gente chama do momento jabá, é a hora de vocês, né, falarem um pouquinho das considerações finais agora aqui, porque a gente está partindo aí para quase 2 horas de episódio. Eu prometi ao mestre que a gente não ia 3 horas. A gente precisava marcar, mas é bom que isso chama, né, outro episódio. E se você gostou do episódio, manda para aquele seu amigo que precisa conhecer o Reiki, que precisa conseguir meditar. A gente tem aqui o sininho para seguir também, né? Tem muita gente que assiste a gente, mas não é seguidor do nosso canal, então segue a gente. E agora tem também um botão novo no YouTube que chama hypar. Você pode hypar o vídeo e quando você hypa o vídeo, você distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, vocês também hype o vídeo para a gente estar levando mais conhecimento, que essa é a ideia que a gente montou o Dopaminados Cast, levar conhecimento de saúde e performance para o maior número de pessoas possível. Então, meu muito obrigado pela presença de vocês aqui e eu passo a palavra agora para essas considerações finais, para a gente chegar aos finalmente. Acho que a ideia central, pelo menos a minha ideia central, é justamente universalizar essas práticas. É tirar elas de bolhas, né, que isso já vem acontecendo, infelizmente, há muito tempo. Acho que o objetivo principal é fazer com que as pessoas entendam que essas práticas podem, sim, se adaptar a qualquer perfil de pessoa e cenário.
Seja você uma pessoa mais cética, ou uma pessoa mais religiosa, ou uma pessoa mais pragmática, existe alguma prática que vai te beneficiar com esse estado de presença, né? O Reiki, que foi o foco hoje, o tema de hoje, ele é uma ferramenta que ele agrega qualquer perfil de pessoa. Então, seja você indo para uma sessão para receber o Reiki, seja passando por uma formação para ter essa ferramenta para se tratar e tratar outras pessoas da sua família, amigos e conhecidos, ou simplesmente de estudar um pouco sobre. Né? Nessas considerações finais, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade do canal, de vocês, do Mestrão, por ter feito a ponte. Eu acho assim, isso uma conquista imensa, né? Há 10, 15 anos atrás, eu só conseguia interagir dentro de bolhas. Hoje eu vejo isso como uma conquista, né? De ter esses convites, de fazer algumas palestras, algumas falas em cenários onde em ambientes que não são... que jamais eu teria possibilidade. Uhum. Então isso mostra de fato que está sim estourando essas bolhas, né? Então, às vezes, esse quadro de desarmonia que você possa estar vivendo, às vezes é por falta de explorar outras ferramentas, né? Então, dê uma oportunidade também para conhecer o Reiki, uma meditação, uma arte marcial. São tudo ferramentas para que você tenha mais saúde e bem-estar. Perfeito. Muito bom. Ó, queria agradecer meus amigos aqui. O Ângelo é quase o meu nutricionista, porque eu pego carona com a Bruna o tempo todo. Faço as perguntas para eles. A Bruna é quase a minha personal, é a personal que eu indico para todas as pessoas, não é mentira. É verdade. Obrigada, inclusive. Faixa preta de kickboxing. É uma conquista minha também, não só dela. É uma conquista de nós todos aqui, né? A Bruna, Olha lá, né? pegado lá na parede, o diploma dela. Diploma. É uma conquista de nós todos, então acho muito legal isso, porque, como eu falei, né, a arte marcial antigamente era uma coisa vista como uma coisa bruta, e era uma coisa bruta. Era uma coisa para você aprender a se defender, para você aprender a bater, não ser assaltado, era quase uma defesa pessoal, e todo mundo fazia arte marcial por algum motivo que, na maioria das vezes, era uma necessidade de ter uma autoconfiança, ou de ter um autocontrole emocional. A arte marcial disciplina muito, então eu considero muito. Para mim, como eu falei, né, todas as pessoas deviam ser faixa preta de alguma arte marcial. E eu acho muito legal hoje, em 2025, ter um cara que é totalmente espiritualizado, né, que trabalha o interior muito. É um cara que a gente falaria assim, que trabalha a mente, né? O cara todo evoluído, um ser evoluído. Tá lá com a gente fazendo kickbox, dando soco e chute, e vendo que o kickbox é mais do que soco e chute, entendeu? Que tem uma coisa profunda ali dentro, que eu enxergo dessa forma. Quando eu vou lutar, eu vou para me divertir mesmo. Eu não vou pensando se eu vou bater, se eu vou apanhar. Eu vou para me divertir. Para mim é uma arte. Como eu vou andar pro lado, como eu vou fazer, o que vai acontecer. Porque tem sempre uma novidade. Eu posso lutar com a Bruna 10 anos seguidos, vai ter sempre uma novidade. Nunca vai ser a mesma coisa. Então eu acho muito legal isso. Acho que todos deviam praticar arte marcial, fazer atividade física, procurar um nutricionista para se alimentar bem, fazer musculação. E acho que é isso, né? O caminho E até o próximo. E daqui a pouco eu volto. Tá convidado já desde já. Eu perguntei mais do que todo mundo aqui. Foi o host. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.